amigos do Fox Sports, estamos já com imagens de Talladega para acompanhar a 18ª temporada de 2012 da Camping World Truck Series. São 22 etapas por temporada. Nelsinho Piquet ganhou a última etapa, foi a segunda vitória dele de 2012 na categoria. Venceu também já na NASCAR Nationwide Series e vai largar o brasileiro número 30 na 14ª posição. Miguel Paludo, outro brasileiro participando, vai largar na 21ª posição. Uma pista muito longa, vocês veem a imagem aí, 2,66 milhas, mais de 4 quilômetros este oval, o mais rápido da NASCAR. Vocês vão acompanhar esta prova aqui no Fox Sports, ao vivo comigo, Sérgio Lago, ao meu lado, Thiago Alves. Thiago, o que me vem à mente primeiro? Em Daytona, uma pista muito semelhante a esta no início do ano, Miguel Paludo e Nelsinho Piquet largaram na primeira fila. Os dois acabaram vítimas de acidentes, agora largando lá atrás, numa pista que não é tão importante assim a posição de largada. Outro resultado hoje? Olá, Sérgio, minha expectativa é essa também. Olá para quem nos acompanha aqui no Fox Sports. A expectativa, Sérgio, é essa. Eu estou muito confiante para o desempenho dos brasileiros, em especial hoje do Miguel Paludo. Por que o Miguel Paludo? Além de ter feito uma grande prova em Daytona, liderou aquelas 56 voltas até sofrer um acidente, como também já foi quarto colocado em uma corrida em Daytona. O Nelsinho também já conseguiu um 6º lugar na sua primeira participação na Truck Series da NASCAR, na sua corrida número 1 na NASCAR. Mas eu vejo muita confiança no Paludo. Ele é um piloto que sabe andar muito bem e gosta desse tipo de pista. Então, se eu tivesse que apostar em algum dos brasileiros para o melhor desempenho hoje, eu iria do Miguel Paludo. Os dois pilotos, a expectativa nossa para eles de um bom resultado. Os dois tiveram boas atuações na última etapa. Evidentemente, o Nelsinho conseguiu a vitória. Aí em cima vocês veem o grid de largada. Ty Dillon largando na pole position, Jason White na segunda posição. À direita aqui vocês veem passando o número 32 do Miguel Paludo. E é aquilo, Thiago, que a gente está falando. A pista, os carros andam, as pickups andam basicamente juntas uma das outras. O importante é não ficar muito para trás, mas posicionamento aqui, há pistas que a gente fala, posicionamento na largada é importante, muito importante, é mais ou menos importante. Esta é uma pista em que é zero importante, é mais psicológico do que qualquer outra coisa. Qualquer piloto vindo lá de trás tem condições de chegar na frente. Sem dúvida alguma. Inclusive, até no começo do seu comentário anterior, você perguntou qual a primeira palavra que vem em mente quando eu vejo Talladegas. Para mim, é Big One. São aqueles acidentes com vários carros e isso torna a corrida muito imprevisível. Uma verdadeira loteria do automobilismo seriam essas corridas em Super Speedway. E, particularmente, eu sou um grande fã, um grande entusiasta de Super Speedway. Sou fãzaço de Daytona e principalmente de Talladega, porque é uma pista com características diferentes em relação a Daytona. É uma pista mais estreita, é uma pista que tem mais ondulações, ou seja, mais arisco o carro. Isso eu acho muito interessante, para deixar a corrida ainda mais imprevisível e além da disputa do título. Eu tô 100% com você na questão dos Super Speedways. Eu também sou fã número 1 dos Super Speedways, são as minhas pistas favoritas. Eu adoro circuitos mistos da NASCAR também, mas eu acho que os Super Speedways são bastante interessantes da gente acompanhar, mesmo naqueles momentos em que pouca coisa está acontecendo, mesmo quando eles estão na fila. Sempre há aquela expectativa, como um jogo de qualquer esporte que está meio morno ali, mas de repente pode dar aquela esquentada violenta na situação. E principalmente no final das provas em Super Speedways, a emoção é bastante grande. O exemplo maior no início do ano, muita coisa nas Super Speedways, nas provas do próprio Truck Series, que vinha o John King, não, na 11ª ou 10ª posição, algo assim, e todos os primeiros colocados acabaram envolvidos no acidente e o John King chegou na frente. O John King também chegou na frente. Acho que também na Nationwide Series, que o Buescher ganhou. James Buescher, exatamente. Ele estava até em 11º, os 10 primeiros bateram e ele ganhou a corrida. O John King não sei, de repente foi uma situação diferente, foi evoluindo também. No caso, mas se aproveitou de problema, foi na Nationwide Series, que realmente o 11º acabou sendo vencedor. Mas o John King era 5º ou 6º, quando também aconteceu um rolo com os 4 primeiros colocados, ele assumiu a ponta e na relargada venceu. Então, não dá para prever nada. Inclusive, em 2010, pela própria Truck Series, o Kyle Busch ganhou uma prova 2 milésimos de segundo em relação ao segundo colocado, que na verdade estava junto com o terceiro. Foi um final daqueles finais históricos que só a Talladega proporciona.
Nelsinho Piquet está com esquema de pintura para a divulgação, para o tratamento e a prevenção do câncer de mama. Um esquema de pintura bastante interessante, está no nosso site, no foxsports.com.br. Você pode ver lá o esquema de pintura do Nelsinho, assim como a entrevista dele sobre a prova. E do Miguel Paludo também falando sobre a prova. Aí vocês veem mais de 619 mil, uns trocados a mais de dólares em prêmios para os pilotos, 94 voltas. Por combustível, a parada entre 30 e 35 voltas, o que nos coloca pelo menos 2 paradas para esta prova, possivelmente 3, mas 2 pelo menos eles terão que fazer. E aí, mais uma vez, o visual de Talladega, uma Super Speedway, a segunda Super Speedway da NASCAR, a primeira foi Daytona. E aí vocês veem última ultrapassagem pela vitória. 2005, 2007, 8, 9, 10, 10 e 11 em Daytona. Ou seja, esses números, isso está dizendo, o piloto que venceu chegou na frente, conseguiu a primeira posição numa ultrapassagem na última volta. E isso fala justamente sobre a questão de que tudo pode acontecer em uma Super Speedway. Inclusive são alguns exemplos aí de chegadas. Essa corrida de 2008 também, a ultrapassagem foi na última volta, foi uma grande disputa que acabou com o Todd Bodine vencendo por 74 milésimos de segundo. 2009 foi uma das vitórias de Kyle Busch, tem 2 vitórias Kyle Busch, assim como o Todd Bodine também tem 2 vitórias aqui em Talladega. Dá pra ver, ó, um equilibrado. E essa de 2010 é uma daquelas sensacionais, essa é uma das melhores da história da Truck Series, o fim de prova tão emocionante aqui, começo, ó. 2 milésimos de segundo, Sérgio, não dá pra distinguir quem ganhou nessa corrida. É incrível esses finais de Talladega, são finais que se repetem em várias categorias, na Nationwide Series, na Sprint Cup e na Truck Series, que a gente vai acompanhar agora. Aí eles vão receber uma volta, um público bastante razoável acompanhando essa prova. Eles darão mais uma volta ali. E vamos acompanhar rapidamente uma entrevista do Miguel Paludo, que ele falando sobre Talladega. Eu adoro Super Speedways, adoro a velocidade, adoro o draft, o vácuo, vamos dizer assim, os trucks andando juntos. E Talladega é uma pista um pouco maior que Daytona e uma pista que ela é muito, vamos dizer, suave, como se pode dizer, lisa, entendeu? Não tem bump nenhum em lugar nenhum, ela tem muito espaço, tem linhas marcadas na pista, então você sabe exatamente onde está andando e é uma pista muito rápida. Bom, você dominou a primeira parte em Daytona, que é de certa maneira semelhante o estilo de pilotagem a Talladega. O que você espera para essa prova especificamente? Qual a sua expectativa considerando o Daytona? A expectativa é grande, a gente tem caminhonetes rápidas, um motor muito forte da Hendrick também, então eu não posso ter uma expectativa muito baixa para lá depois do que a gente fez em Daytona na primeira corrida do ano com a Turner, minha primeira corrida com o meu chefe de equipe, enfim, de tudo. A gente foi lá, fez a pole, liderou o maior número de voltas, então vamos tentar fazer igual em Talladega, mas o principal é acabar na posição que a gente largar. Aí está, portanto, tivemos o Paludo falando sobre Talladega, aí a situação dos 5 primeiros nesta temporada. Vocês veem ali, o Ty Dillon é um deles, o Ty Dillon entrando como o líder do campeonato, James Buescher um pontinho apenas à frente dele. E não sei se deu para vocês repararem, o Miguel Paludo na entrevista dele, no fundo ali de onde ele estava na Turner, na equipe na qual ele e o Nelsinho competem, e lá no final estava o nome do Paludo e o nome do Nelsinho. Aquele é o prêmio da pole position. No caso, até aquele momento da entrevista, o Paludo tinha conseguido a pole de Daytona, o Nelsinho tinha conseguido aquela pole de Rockingham, e a entrevista foi feita 3 dias depois da vitória do Nelsinho em Michigan, na primeira vitória do Nelsinho na Camping World Truck Series. É importante esse reconhecimento pela pole ali, junto com a equipe, mostrando o trabalho dos dois, é realmente um grande destaque. E vamos para a prova que vai ser realmente emocionante. E até seremos um pouco repetitivos, Sérgio, mas isso é Talladega.
Lembrando que o nosso site é o foxsports.com.br, foxsports.com.br. Você pode mandar sua comunicação, seu comentário, sua pergunta durante a prova. E agora tudo pronto para começo de prova em Talladega, bandeira verde. Aí a gente vê o número 3 do Ty Dillon, vai liderar a primeira volta, uma boa largada para ele. Nelson Piquet passando ali com o número 30, o Paludo um pouco mais atrás do número 32. O Nelson está na parte de dentro do vídeo, vocês veem, típico de Daytona, as pickups andando em linha ali, por enquanto a linha de baixo levando a vantagem. Muitos carros realmente nessa linha de dentro ali, a troca do vácuo é algo importante ali em Daytona. Os pilotos têm que realmente fazer esse vácuo e é difícil para todos andarem nesse pelotão. O Ty Dillon, que é o líder, tem que fazer movimentos bem suaves, e quem está no meio do pelotão tem que saber controlar também, às vezes até dar um toque no freio. Esse toque geralmente quando acontece com o pé esquerdo do piloto. Ele acaba colocando com o pé esquerdo ali no freio de leve, e o Paludo já está até nessa linha de fora aí. O Paludo é o 6º da linha de fora. Se eu não me engano, está atrás ali do 09 que vocês viram. A segunda linha ali está sendo liderada pelo Jason White. O Ron Hornaday vem naquele grupo, olha só, tentando entrar para dentro. Ali entrou para dentro, essa é uma manobra típica de Talladega. E é normal essa alternância também de linhas, pilotos procurando uma nova coluna, uma nova linha ali para seguir. Então, já tem um piloto ali tentando ir para a linha de fora para até liderar a prova. A Lívia aqui, o Wesley Nogueira, dizem mais Michigan é uma Super Speedway. Sim, tecnicamente é chamada de Super Speedway, Lívia, mas Super Speedway mesmo, só que realmente a gente chama de Super Speedways é Daytona e Talladega, que é pé embaixo o tempo todo. Não que Michigan não seja basicamente pé embaixo, mas os carros vão grudados uns nos outros. São as pistas de 2,5 milhas, inclusive porque, por exemplo, eu não chamo Indianápolis de Super Speedway, embora tenha 2,5 milhas que nem Daytona, porque Indianápolis não tem inclinação de Daytona, é completamente diferente em termos de características de pilotagem. Então, tecnicamente, sim, a NASCAR chama aquelas de Super Speedways, as pistas de 2 milhas, acho que até 1,5 milha a mais, mas na realidade as Super Speedways, inclusive que os próprios americanos chamam no dia a dia, são Daytona e Talladega. Até nesse tipo de pista eles acabam utilizando a Daytona e Talladega, no caso, aquela placa restritora no motor, para que diminuir um pouco, diminuir bem a potência dos trucks, dos carros, para evitar velocidades superiores. Tanto que tivemos até média de 200 milhas por hora. E só uma correção, não foi a Lívia, foi o Wesley Nogueira quem falou isso. A Lívia até respondeu ali para ele, mas de qualquer maneira, o Wesley perguntando, tá aí a resposta para você, Wesley. O número 3 continua na frente, 5 voltas já de 94, um começo bastante bem comportado. O Jason White continua ali na parte de cima, número 9 é o Ron Hornaday. Atrás do Ron Hornaday temos o Chris Fontaine, número 84, e depois o John Wesley. Olha o Ron Hornaday já empurrando o Jason White, e reparem como ele ganhou posições já, o Jason White. Está aparecendo na altura da 6ª, 7ª posição em relação à parte de dentro. Foi um grande avanço dessa linha de fora, inclusive agora vai empurrando, fazendo o que a gente chamamos de bump draft, ou seja, com o empurrão ele vai fazendo o vácuo, ganhando mais velocidade ainda, essa boa dupla. E chega a informação do rádio do Nelsinho, Sérgio, que o spotter dele diz para ele manter essa linha de dentro por enquanto. Está aparecendo o Nelsinho na linha de dentro. Vamos ver aí
o detalhe do que aconteceu, o Ron Hornaday, do que aconteceu, o Ron Hornaday, e aí exatamente a explicação que o Thiago deu, que os americanos chamam o bump draft. O draft foi descoberto, digamos assim, entre aspas, pelo Junior Johnson na segunda prova realizada em Daytona pela Sprint Cup, na segunda edição de Daytona em 1960. O Junior Johnson, ele tinha um carro muito inferior ao dos outros pilotos, mas ele, que está no Hall da Fama da NASCAR, foi piloto, foi chefe de equipe, foi dono de equipe, ainda está vivo até hoje, inclusive. O Junior Johnson, ele descobriu que entrando no vácuo de um piloto à frente dele, ele, apesar de ter o carro pior, ele conseguia se manter ali. Então ele foi quietinho ali durante toda a prova e no final deu bote. Quer dizer, ele mostrou que ele descobriu aquilo, e a partir daí, obviamente, todos os pilotos ficaram de olho no que ele fez, descobriram o draft, mas de qualquer maneira ele levou a vantagem ali. Tivemos até agora uma tentativa de esboço, Sérgio, uma terceira linha ali, mas já foi encolhida nesse momento. E o Paludo apostando nessa segunda linha, vai avançando o Miguel Paludo, aparecendo na 13ª posição, ele que largou em 21º. E aí a gente vê, todo esse jogo, os pilotos se preparando para... Ou seja, o objetivo final é no final estar na frente. Agora eles têm que ir vendo como que está a situação dos carros deles, das picapes dele em relação às outras picapes, como avançar, se eles podem trabalhar com alguém ou não. E aí, claro, pilotos, alguns têm mais paciência, outros têm menos paciência, alguns têm mais controle, outros têm menos controle. E a gente viu a explicação do Paludo também, Thiago. Essa pista é muito lisa, ela recebeu asfalto novo. Então, a vida ficou muito mais fácil desde o recapeamento de Talladega, porque antes tinha muitos bumps ali, era complicado. É verdade, a pista era muito difícil de se manter. Agora 4 lado a lado, Sérgio. Que só acontece em Talladega. Olha só o Paludo, um deles ali. E o Nelsinho quase também ali. Porque em Daytona a pista é mais estreita do que Talladega, a inclinação um pouco menor também. E lembrando que aí a linha amarela dessa pista, você não pode ultrapassar por dentro dessa linha amarela, você não pode ganhar posições. Se você for jogado para lá, você tem que tirar o pé e ceder a posição que você ganhou. Na maior parte dos circuitos, a gente vê os pilotos indo para baixo da linha amarela, que não há problema nenhum. A diferença, você vê que a linha amarela ela é dupla, é uma dupla linha amarela, e pela própria lei do trânsito nos Estados Unidos, e a dupla linha amarela é como se fosse um muro, você não pode cruzar de um lado para o outro. Sim, sim. E aí novamente um bump draft para, quem sabe, tirar a ponta pela primeira vez do Ty Dillon. Pela primeira vez, Ty Dillon perde a primeira posição, Jason White, e Ron Hornaday mostrou que o trabalho de duplas funciona bem. Reparem como eles foram lá fora, e o Ron Hornaday ensaiou ali outro movimento, que é o movimento estilingue, que é como os americanos chamam, o slingshot, que o piloto vai no vácuo, ele tira a picape e vai embora, aproveita. Não foi o caso, o Ron Hornaday não conseguiu fazer uso disso. Lembrando que o nosso site está aberto para comunicação, foxsports.com.br. Você pode mandar a comunicação para lá. E, Thiago, você tem uma pergunta do site aí. Inclusive até uma pergunta interessante em relação a esse movimento de bump draft que fez o Hornaday. O Adalberto Carreta pergunta se os pilotos correm o risco de aumentar a temperatura do motor andando desse jeito. Sim, aumenta a probabilidade, por isso que os trucks não aguentam, os carros não aguentam ficar tanto tempo nesse jogo de duplinhas, principalmente nesse bump draft, aguenta no máximo uma volta e meia, 2, tanto até também tira um pouco do ar ali para poder entrar ar no motor. Então precisa resfriar no vácuo, nesses packs, como nós chamamos, nesses trenzinhos, aguenta por mais tempo sim o piloto. Aí a gente vê a batalha, agora as duas filas andando juntas, uma da outra. Um dado importante aqui, Thiago, é o número 51, Germán Quiroga, da equipe do Kyle Busch. A gente falou sobre isso há algum, não sei se foi há uns 2 meses, talvez, 1 mês e meio, mas foi feito o anúncio, a gente falou aqui no ar quando foi feito o anúncio. O Germán Quiroga vai participar de algumas provas da Camping World Truck Series pela equipe de Kyle Busch. Quantas? 4? São 3 provas. 3 provas. E um anúncio muito importante foi feito também essa última semana, que a Camping World, a NASCAR México, ano que vem, vai competir
na pista de Phoenix. É verdade, vai ter esse intercâmbio aí da categoria, eles vão andar em Phoenix, será um grande salto para a categoria mexicana. O Germán Quiroga foi tricampeão consecutivo da NASCAR México. Aric Almirola, o líder da prova, Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens de Talladega e você vê o lance que acabou de acontecer. O número 81 do David Starr acabou tendo problemas, não entrou em pânico, bateu no muro, provocando primeira bandeira amarela da prova. Olha só o estrago na picape do David Starr. Vai indo para os pits, bastante lento. 14 voltas completadas, aí você tem mais uma vez a ideia do público. Aí a repetição mais uma vez do que aconteceu. E perto dos brasileiros, inclusive. Vou mostrar a entrevista do Nelsinho. Richie, too early, right? Aí a gente vê acontecendo, o David Starr indo para os pits. E vamos acompanhar agora, Thiago, a gente viu a entrevista do Paludo falando sobre Talladega, vamos acompanhar agora o Nelsinho falando sobre Talladega. Talladega não é uma pista, não é a minha pista favorita, para falar a verdade. É uma pista que obviamente todo mundo anda no vácuo muito tempo. Sabe, você tem aqueles bolos de 20 carros andando um atrás do outro, onde eu acho que sim, o piloto mais experiente talvez pode andar na frente, mas o problema é que você acaba saindo, muita gente sai da prova por culpa dos outros, sabe? Dá uma batida e você está andando a 320, 330 por hora um atrás do outro, e o carro com esse peso não consegue parar imediatamente, consegue ir desviar das batidas. Então, por isso que dá aquelas batidas enormes de vários carros, geralmente em Talladega e Daytona, sabe? Você tem que ter um pouco de sorte para você conseguir botar o carro pro lado certo e aí seja o que Deus quiser. Mas é uma pista que ela é cano cheio o tempo inteiro, a volta inteira, e todo mundo anda muito perto, e vou dizer que não é a minha favorita. Aí a gente volta com imagens ao vivo, sendo feita a troca na picape do David Starr. Os líderes ainda não entraram, acredito que devam entrar, Thiago, nessa primeira amarela, exatamente o que eles vão fazer, e vamos acompanhar. Aric Almirola com a picape número 5 vai ser o primeiro entrando nos pits. Lembrando que também, Thiago, muito importante, Talladega não é uma pista onde haja muito desgaste dos pneus. É verdade, inclusive podemos ver vários pilotos colocando só combustível, alguns fazendo os ajustes, inclusive o Nelsinho colocará apenas combustível no carro. Creio que a maior parte deles apenas vai colocar o combustível, todo mundo guardando, economizando os pneus para o final, pneus novos, embora de novo os pneus não sejam um grande fator neste super oval de Talladega. Aí vocês veem voltando o Paludo e dois carros atrás dele, o Nelsinho voltando um pouco mais atrás, os dois brasileiros ainda para trás. E a gente viu a entrevista do Paludo, a gente viu a entrevista do Nelsinho, e eu queria falar também o Paludo. Eu falei com o Paludo essa semana, Thiago, e ele me disse que a questão a entrevista que a gente viu na semana passada do Johnny Sauter falando que tem gente na pista que não sabe dirigir, etc. Na realidade, o Paludo disse assim que até na TV americana as pessoas acharam que o Johnny Sauter estava falando sobre ele, mas o Johnny Sauter estava falando sobre o Norm Benning, que é aquele piloto que está sempre uma volta atrás. O 57. Já está uma volta atrás, não mostrou aí, mas já está uma volta atrás. Não sei nem se ele foi o Lucky Dog, não. Número 57. Que a gente sempre mostra, aquele carro vermelho com o número 57. E o Johnny Sauter estava falando sobre o Norm Benning. Tá aí, ó, o número 57. O vermelho ali na parte de baixo, no momento que ele estava justamente ficando para trás, que em princípio, não que ele tenha causado aquela confusão, mas ele estava sempre sendo ultrapassado e causando problemas para os outros pilotos. É verdade, causa realmente, é um piloto que tem um nível completamente diferente dos demais, ele destoa por completo de todo mundo. Basicamente, é um caso como se desse um carro na minha mão, por exemplo. Não saberia o que fazer direito. Talvez um pouco melhor, mas mais ou menos. Sérgio, mais ou menos. É mais ou menos o que a Milka Duno fazia, era para a Indy, o Norm Benning para a Truck Series. para a Truck Series. Inclusive, tomar uma volta em Talladega em 14 voltas, convenhamos,
É difícil. Exatamente, é difícil, no mínimo você tem que andar no vácuo. Aí a gente vê os pilotos ainda aguardando o momento da relargada. O visual aí de Talladega, lembrando a pista 2,66 milhas. Lembrando que o nosso site é o foxsports.com.br, foxsports.com.br, e o Thiago tem mais uma pergunta aí do site. Lucas Costa, aliás, pergunta se com essa vitória do Nelsinho, ele chama a atenção de outras equipes grandes como a Hendrick, a Roush, a Childrens e outras. Com certeza chama o pessoal, até a atenção que foi dada, vários pilotos da Sprint Cup comentando a vitória dele no momento da ultrapassagem. Isso foi interessante, já mostra ele bem entrosado com a turma e chama a atenção realmente, e ele, ainda mais nesse momento que ele briga pelo futuro dele na categoria. Também tive como oportunidade de falar com o Nelsinho essa semana e perguntei exatamente isso, sobre o futuro dele. Ele disse que na Truck Series hoje ele teria já uma vaga garantida para o ano que vem e busca assim uma vaga na Nationwide. Ele quer uma vaga de Nationwide Series ano que vem, uma vaga boa, e até considera trocar de equipe se for preciso. Aí a gente, é interessante essa informação. Inclusive eu escrevi na minha coluna foxsports.com.br, eu acho que ele tem que ir para a Nationwide Series. Muita gente achando que ele tem que ficar na Truck Series. Eu acho que não, porque o objetivo é a Sprint Cup, não é a Truck Series, não é ser campeão na Truck Series. O objetivo é ir para a Sprint Cup e ser campeão na Sprint Cup. Inclusive há vários casos de pilotos que não... O próprio Jimmy Johnson, que foi pentacampeão na Sprint Cup, um dos favoritos para este ano, ele começou na Nationwide Series e nunca foi muito bom na Nationwide Series. E não importa, o objetivo era chegar na Sprint Cup onde ele fez bonito. Falando sobre a Sprint Cup, amanhã teremos a Sprint Cup deste mesmo oval de Talladega e a gente vai estar entrando no ar ao vivo às 5h45 depois do jogo Inter e Milan pelo campeonato italiano. A gente vai mostrar, acredito que a última hora de prova, pelo menos os últimos 50 minutos de prova, a gente fez o cálculo e a gente vai entrar ao vivo mostrando o final da prova, e a gente vai ter inclusive o Nelson Piquet com a gente aqui, falando via telefone de Charlotte. Depois dessa prova ele volta para Charlotte, na Carolina do Norte, onde ele mora, e ele vai estar com a gente aqui na prova da Sprint Cup, nessa última hora ao vivo, e depois à 00:30 você pode ver, quem quiser pode ver o VT completo da prova. Bandeira verde mais uma vez. A batalha do Arik Almirola, empurrado pelo Kurt Busch do lado de fora. Kurt Busch no número 18 do carro do seu irmão Kyle Busch, e o número 3 do Ty Dillon ali do lado dele. Ou do lado dele, na pista de dentro, ali na parte de dentro da pista. Foi embora o Arik Almirola, empurrado pelo Kurt Busch. Depois temos o Ty Dillon e o Jason White. Aí a gente vê passando mais uma vez as pickups correndo em trenzinho. A gente está vendo, Thiago, que eu estou achando bem interessante, de maneira geral, a mesma coisa que a gente viu nas últimas provas da Sprint Cup. Os pilotos andando basicamente em trenzinho, mas quando eles querem ser um pouco mais rápidos e ganhar uma posição, vale o trabalho de dupla. É verdade, vale o trabalho de dupla, mas é um trabalho bem limitado. E isso é importante, a predominância dos packs. Pelo menos é importante, na minha opinião. Eu gosto muito mais da corrida assim do que naquele estilo de duplinhas que das categorias da NASCAR hoje apenas a Nationwide Series acabou mantendo esse esquema das duplinhas. Porém, como você disse, no final da prova eu vejo alguma fuga de alguma dupla. E isso inclusive será negociado com os spotters durante a prova. Eu também sou mais fã desse tipo de prova, embora eu não veja as duplas como algo tão ruim assim não. Mas o que eu acho bacana desse tipo de prova, com eles andando em trenzinho, é que o piloto, principalmente quando começa a ver mais movimentação, agora está todo mundo mais ou menos em compasso de espera, mas eles têm que ir para dentro, porque a maneira do piloto avançar aí é ir para a fila de baixo, avançar um pouco, ir para a fila de cima, avançar um pouco. Ele tem que meio que mudando de fila para ir conseguindo avançar. Então eu acho isso bastante interessante. Olha o Nelson ali, número 30, trabalhando atrás do Miguel Paludo. Miguel Paludo é o carro que está logo à frente do 30 do Nelson Piquet. Ainda nenhum destaque para a pintura do Nelson Piquet, mas ficou bastante bacana a pintura dele. O Nelson sempre com uma pintura
diferente, o Paludo mantendo aquela pintura constante. As duas coisas boas, não é nenhuma, porque é bom também ver o Paludo com o mesmo patrocinador o tempo inteiro. É extremamente positivo, não é? E agora, é interessante que o Nelson, nessa troca, uma hora tem patrocinador, outra ele vai tendo esquema diferente de pintura, o que é bem legal também. Também a gente vê. É verdade, é bem legal, chama atenção, acaba trazendo também essa parte visual para ele. Inclusive agora os dois trabalhando na linha de fora, que é uma recomendação da equipe nesse momento, os dois trabalhem do lado externo da pista. Exatamente, a gente vê o 30 e o 32 logo à frente dele, é fácil de identificar. É uma fuga ali na frente, hein? Mais uma vez trabalhando, e é o Ron Hornaday, dessa vez empurrando o James Butcher. O Ron Hornaday está querendo ir para a liderança, ele ainda não conseguiu, ele está estudando pela segunda vez, olha só o perigo ali. O Arik Almirola foi lá em cima, o Kurt Busch, número 18, ficou, e o Ty Dillon, que estava ameaçando ir para cima, acabou descendo. Não deu para entender exatamente o que quis ali o Arik Almirola, mas o fato é que agora ele está com o Rick Crawford, número 20, atrás dele. E, Thiago, já uma terceira fila aqui, claramente se formando. Uma terceira fila ali com o Crafton, liderando essa fila. Interessante esse trio wide, vamos assim dizer, nesse momento. Bem bacana a prova mesmo. Quando vai funilando, os pilotos começam a querer ganhar posições para frente. Passando pelo Paludo exatamente agora, essa terceira linha com o John Elstallen, inclusive. Olha a linha de fora, balançou ali o Matt Crafton, né? A picape amarela bem junto ao muro. O amarelo canário vai trabalhando, o Nelson Piquet e o Miguel Paludo ainda aparecendo na segunda fila. E olha só, esses dois aí vindo para a parte de dentro, ou seja, eles fizeram o que eles queriam, eles avançaram ali usando o trabalho de dupla e depois se colocaram na parte de dentro. Verdade, ó. Agora uma outra linha também tentando fazer o que eles fizeram e eles perderam a linha agora, Sérgio. Ficaram os dois sozinhos no meio ali. Eu quero ver quem vem atrás. Olha só, o Paludo ficou, hein? O Paludo tá indeciso ali, foi por cima o Paludo. Acho que recuou. Recuou. Recuou, ele ameaçou de por cima. A gente vê o 2 ali do time Jorge Júnior. O que também é uma característica, essas fintas, vamos assim dizer, de ameaçar ir para um lado, ir para o outro, tomar decisão, tomar cuidado com o acidente, mas também faz parte da estratégia. Third lane is dispersed, still inside, bottom covered, 88 halfback. Aí a gente vê o número 32 do Paludo. Lembrando que o nosso site é o foxsports.com.br, foxsports.com.br. Você pode acessar a nossa página, mandar uma pergunta, fazer um comentário. E, Thiago, você tem mais uma aí. O Júlio César Capovilla pergunta se em Talladega somente a Sprint Cup recebe aquela placa de limitação de velocidade ou a Truck também recebe. A Truck também recebe essa placa restritora que diminui a potência do motor e, consequentemente, a velocidade do carro. Isso aconteceu depois, não me lembro, foi 87? 88 foi o acidente. Foi algo assim. Perdão se me falha a memória aqui a data exata, mas foi nos anos 80. O Bill Elliott deu o que até hoje ainda é a volta mais rápida oficial em Daytona. Foram 212 milhas por hora a volta dele, a média da volta dele, o que é bastante rápido, 212 milhas por hora. E depois, durante a prova, houve um acidente bastante grave. O carro saindo pelo... Não chegou a pegar o público, mas por pouco não pegou o público. Estava vendo um comentário sobre a prova. Um dos organizadores pensou, um jornalista por um instante pensou que aquilo seria uma segunda Le Mans. Aquelas 24 horas de Le Mans que iam morrer, assim, várias pessoas. Mas haviam 2 cabos de aço que haviam sido colocados ali. E esses cabos de aço basicamente que seguraram o carro. Hoje a proteção é bastante grande. Então o público está basicamente seguro ali caso algum carro voe. Fora isso, que eles não vão tão rápido quanto naquela época. Para você ter uma ideia, mais de 340 km por hora de média na volta num carro que pesa mais de 1,5 toneladas. É verdade. Inclusive essa menção que ele fez foi um acidente que aconteceu em Le Mans em 55, que morreram mais de 80 pessoas, inclusive pilotos e torcedores.
Aí a gente vê o Paludo ficando para trás, o número 32 ali. O Nelson já está bem mais à frente na parte de dentro, bem mais à frente em relação ao Paludo. Aí a gente vê mais uma vez o trabalho do Ron Hornaday. Tá, vamos aproveitar, Thiago, e ver uma explicação que o Miguel Paludo deu sobre a parte de trás da picape. Bom, pessoal, a gente está com uma caminhonete aqui de, vamos dizer, que não é de super speedway, uma caminhonete para circuitos de meia milha, 1,5 milha. E o aerofólio dela tem essas barras, que são barras mais finas, porque o aerofólio não tem tanta pressão em função da velocidade. Aqui do lado a gente tem uma caminhonete de super speedway, que são somente para duas etapas, Daytona e Talladega, e vocês podem ver a diferença tanto dessas aletas aqui para cima, quanto do tamanho das barras em função tamanha velocidade e tamanha pressão que o spoiler tem no carro. Aqui também outra grande diferença é o para-choque traseiro, uma caminhonete que em pistas que a gente não tem a tendência de se empurrar, o para-choque é ondulado, e aqui na caminhonete de super speed é um para-choque reto. Os para-choques das caminhonetes eles não se alinham, mas mesmo assim eles tentam fazer o mais reto possível para poder empurrar, e nas pistas como Daytona e Talladega, dois trucks empurrando tem uma grande vantagem sobre os que andam em grupos. Está aí, portanto, o depoimento do Paludo mostrando a diferença. A gente vê ali aquela parte da picape exatamente que ele estava mostrando, ele estava usando a sua picape como exemplo. E olha o Paludo ali, o terceiro nesse grupo. O Johnny Salter está liderando esse grupo. O Nelson Piquet está para trás ali na parte de dentro, umas 2 ou 3 posições atrás do Paludo. Paludo no momento ao lado do 29 do Ryan Blaney. Ryan Blaney fazendo mais uma prova em super, dessa vez numa super speed. É verdade, estavam trocando de posições. O Paludo 13º, estava na 18ª posição na volta anterior, e o Nelsinho, que era o 12º, caiu para 14º. Completamente aceitável essas trocas de posições entre os pilotos. É algo normal de um super speedway. Aí está o detalhe do Aric Almirola, chegou a estar na primeira posição, chegou a estar na 31ª, e é exatamente o que a gente estava falando em Talladega. O mais importante é você evitar o acidente, ir para frente e para trás. Você pode fazer várias vezes, isso não é impossível. Evidentemente, alguns pilotos sabem andar melhor à frente, e pelo menos estamos vendo até a volta número 30 aí os dois brasileiros sobrevivendo, nenhum grande acidente até agora. Mas reparem como as pickups ficam instáveis às vezes ali, uma do lado da outra. As forças são muito grandes ali, os pilotos andando no limite, e é isso justamente, quando um piloto comete um erro ali, é quando acontece um Big One. Jennifer Joe para nos boxes, mas realmente bem instável, Sérgio. A turbulência aí nesse pelotão é muito grande, então às vezes o piloto, você vê o carro mexendo, é contra a vontade do piloto. Ele não quer que o carro mexa, ele quer que o carro fique reto, mas a força que o ar exerce ali é muito grande realmente. Ficando para trás ali o Brian Silas, número 99. Mais uma vez a gente vê esse grupo aí, vai se mantendo um pouco para trás, o grupo que faz a linha na parte de fora. E está cada vez maior esse grupo, hein? A questão é esse grupo avançar. Olha só, o Aric Almirola resolveu empurrar o Johnny Salter. Johnny Salter vai sendo empurrado pelo Aric Almirola. O 08, o homem é o Ross Chastain. James Boucher é o líder. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens ao vivo de Talladega, acompanhando a 18ª etapa da Camping World Truck Series temporada 2012, 22 etapas programadas, mais uma bandeira amarela, segunda bandeira amarela da prova. E aí a gente vê o James Boucher entrando nos pits, dessa vez trocando pneus. Ron Hornaday. Olha, o Johnny Salter ficou preso ali atrás do Miguel Paludo. O número 3 não troca pneus. Boucher também voltando ali, ou seja, ainda sem a importância da troca de pneus.
O número 3 ganhando 3 posições do Ty Dillon, ele que começou na pole position. Os brasileiros voltando um pouco mais atrás ali. Mas no momento, olha o Paludo voltando lá atrás. É basicamente um dos últimos a voltar, o número 32. O Nelson, inclusive, trocou os 4 pneus nessa parada. Imagino que o Paludo também. E aí a gente vê o motivo da bandeira amarela. Passou o 30 ali do Nelsinho. Ele entrou por dentro em um desses momentos. E olha só, o número 20 do Ricky Crawford tentou entrar também ali onde o Nelsinho tinha entrado. Não tinha espaço. Acabou batendo no Chris Jones. E foi evitado, pelo menos, o Big One. O Chris Jones, inclusive, era um retardatário. Estava sendo engolido pelo pelotão quando sofreu esse acidente. Mas o erro foi do Ricky Crawford. É a obrigação do Ricky Crawford ali sim. descer. O Chris Jones estava quietinho na posição dele. É verdade. E o Ricky Crawford foi quem acabou rodando e ficando para trás. Está aí o número 20 trabalhando ainda. Aí a gente vê onde ficam os spotters. Olha só esse grupo todo aí acompanhando. O visual do público vendo. Lembrando que amanhã na Sprint Cup estaremos entrando ao vivo às 5h45 da tarde. Estaremos mostrando a última hora da prova de Talladega da Sprint Cup. Em seguida ao jogo Inter e Milan pelo campeonato italiano. Estaremos com o Nelson Piquet junto com a gente na nossa transmissão da última parte da prova. Deve ser pelo menos 50 minutos, talvez até mais de 1 hora, dependendo de como for acontecendo a prova. E também mostraremos o que aconteceu antes ali para vocês que acompanham a gente. E o VT completo poderá ser visto às 00h30, meia-noite e 30 do domingo. E lembrando, nosso site foxsports.com.br. Thiago, mais O Nelson Lute pergunta se... Neto Lute, aliás, pergunta se no ano que vem teremos alguma coisa da Truck em circuitos mistos. Ainda não saiu o calendário da Truck Series, mas a tendência é que não tenha nenhuma prova em circuitos mistos. Se falou muito na possibilidade de termos a Truck em circuitos mistos. Eu sou, pessoalmente, se tivesse algum poder na NASCAR, eu certamente colocaria. Acho, inclusive, importante para o aprendizado dos pilotos. Acho que isso é muito importante, mas não vai ser feito. Então, quer dizer, a gente não sabe oficialmente, mas a gente acredita que não, certo? Se você tivesse esse poder, que nem você falou, você colocaria qual circuito misto na Truck Series? Boa pergunta, boa pergunta. Eu colocaria o Watkins Glen. Era exatamente a minha escolha. Eu colocaria o Watkins Glen. Eu acho que é um circuito interessante, assim, mais rápido, um traçado mais curto. Eu acho que seria mais interessante. Se bem que, por calendário, teria que ser, não ia dar certo a Truck Series em Watkins Glen. Eu vou dizer por quê. Porque, normalmente, quando a Truck Series é junto, se eu fosse dono do negócio, quando a Truck Series é junto com a Nationwide e a Sprint Cup, que seria o caso de Watkins Glen, a Truck Series é na noite de sexta-feira, certo? E às vezes é quinta até, mas é de noite, tá? Quando a prova... Mas em um Watkins Glen a prova teria que ser durante o dia. E é um mau horário. Talvez aqui para o Brasil não fosse tão ruim assim, mas para os americanos é um horário ruim ter uma prova durante o dia para a audiência dos fãs da NASCAR norte-americano ser durante o dia na sexta-feira. Quem é que ia ver? Sim. Então, por esse motivo, talvez eu colocasse em Sonoma, na Califórnia, no sábado, num horário diferente do horário da Nationwide Series, que é no mesmo fim de semana e seria no mesmo sábado em Road America. É verdade. Pode ser também, pensando nesse lado, mas como circuito, se eu pudesse escolher só o circuito, eu escolheria o Watkins Glen. Eu tô com você, eu colocaria o Watkins Glen também. Eu certamente colocaria o Watkins Glen. Tem outro detalhe também aí, vocês veem o visual de Talladega, mas tem outro detalhe também, Thiago, que é a questão que em Watkins Glen às vezes chove, então vai criar todo aquele drama. Em Sonoma não chove, em junho em Sonoma não chove, a não ser que a coisa esteja ficando muito mal em termos de clima global. No dia que chover em junho lá, a coisa vai estar feia. Então torcer para que não chova aí. E aí até o Mark Crafton aproveitando e fazendo mais uma parada ali, trocando os pneus.
E até uma informação, Sérgio, o Ty Dillon irá pelo lado de fora agora na relargada. A tendência é essa do líder da prova, enquanto aí a gente vê a garotada andando de skate. Outra história interessante aí, o Germán Quiroga, o piloto mexicano. E eu estava falando antes, Thiago, a questão, os mexicanos estão bastante, mas bastante mesmo. Estão fazendo um grande auê e eu acho que se eu fosse ele estaria fazendo a mesma coisa com esta prova da NASCAR México, que vai ser realizada em Phoenix, vai ser realizada no mesmo fim de semana da segunda etapa da Sprint Cup de 2013. O calendário da Sprint Cup já saiu, a segunda prova vai ser em Phoenix e vai ser exatamente no mesmo fim de semana. Devemos ter Nationwide, a NASCAR México e a Sprint Cup. Possivelmente Can-Am West também. Acho que sempre é nessa época. Vai ser interessante ver os carros. Me desculpa, Sérgio, mas vai ser interessante ver os carros da NASCAR México correndo uma pista, vamos dizer assim, de verdade mesmo, um circuito bem melhor. Tem algumas pistas que são de verdade lá, Thiago, também. Sérgio, tem uns ovais novos ali no México também. Sim. Tudo pronto para a relargada. Mais uma vez, você está acompanhando ao vivo aqui no Fox Sports, 18ª etapa da temporada de 2012 da NASCAR Camping World Truck Series. James Buescher relargando do lado de dentro, Ty Dillon relargando do lado de fora. Mais uma vez, bandeira verde em Talladega. Já avançou ali o Ty Dillon na parte de fora. O Kurt Busch, o número 18, a picape amarela, está atrás dele na segunda posição. Os dois brasileiros ainda continuando a aparecer lá atrás, um pouco para trás. Evidentemente aguardando ali, nada definido ainda sobre a prova. A gente só vai saber um pouco mais tarde a evolução. E olha só o retardatário ficando para trás. Outra receita para um problema. O número 99 do Brian Silas. Aí a gente vê o número 3 ainda liderando, ele é o líder do campeonato. Miguel Paludo aparecendo em 22º, Nelson Piquet em 24º. Os dois brasileiros sempre andando naquele grupo. Agora, interessante, o companheiro de equipe deles está andando na frente. Bem à frente. Sempre se mantendo à frente o número 31 do James Buescher. E uma coisa que a gente pode observar é que os dois estão sempre próximos, no máximo 1 ou 2 posições de diferença, ou seja, eles estão geralmente seguindo a mesma linha ou tendendo para a mesma linha, apesar de nesse momento o Nelson está por fora e o Miguel por dentro. James Buescher, companheiro de equipe deles, é o 5º colocado. Ele precisa chegar à frente do Ty Dillon para a batalha do campeonato. E eu acho que é positivo, Thiago. Pelo menos, eu torço para o James Buescher ser o campeão, muito porque ele é companheiro de equipe do Miguel Paludo e do Nelson Piquet. Eu acho que é positivo para a equipe, mesmo que não seja pela mão de um dos dois brasileiros, que a equipe seja campeã, que a equipe tenha o carro campeão da categoria. Mostra inclusive a solidificação da Turner Motorsports como uma equipe promissora. Ela já tem uma operação na Nationwide Series também, que ainda não é tão, vamos dizer, vitoriosa como a da Truck Series, que conseguiu já 6 vitórias esse ano aqui na Truck Series, mas vem também crescendo, já esboçou uma corrida na Sprint Cup, inclusive em Talladega com o Bill Elliott. Então é muito bom para a equipe. E falando em equipe, Sérgio, o rádio do Nelsinho diz que ele não está satisfeito com o set de pneus que ele colocou agora. Isso nunca é bom, colocar 7 pneus novos e não estar satisfeito. Está aí o Ryan Blaney aparecendo na 8ª posição, 18 anos apenas, uma vitória já na categoria. Ty Dillon vai mantendo a liderança, lembrando que o piloto que lidera o maior número de voltas ganha um ponto extra. Certamente esse é o objetivo do Ty Dillon. Ainda não garantiu o maior número de voltas lideradas, mas está a caminho disso. E olha só, formando-se 3 filas lá no final do grupo. Sempre
o Matt Crafton vindo ali por fora. O Matt Crafton, número 88, aquela picape amarela, sempre envolvido naquela terceira fila. Aí está o James Buescher na fila de fora. Atrás dele tem o Timothy Peters, que depois de liderar durante várias etapas o campeonato, está 24 pontos atrás do líder, a picape número 17, mas ainda tem chance de se tornar campeão, Thiago. Faltando, vamos para, essa é a prova número 18, faltando 5 com essa, incluindo essa, faltando 5 para o campeonato, dá perfeitamente para ele se recuperar. Não, dá sim, a briga, claro, que está muito mais intensa entre o Dylan e o James Buescher, mas ali o Peters pode brigar, o Coulter já está mais difícil, mas o Peters tem sim totais condições de entrar. Inclusive essa corrida é muito boa para ele, às vezes pode acontecer um acidente, um big one, limar os dois pilotos e ele pode descontar bastante essa diferença. Lembrando que o nosso site é o foxsports.com.br, foxsports.com.br, você pode aparecer lá, dar uma olhada, fazer um comentário, mandar uma pergunta, inclusive aquelas entrevistas que a gente mostrou do Paludo explicando sobre a parte traseira das pickups, a diferença da parte traseira das pickups de uma pista normal para uma super speedway como esta de Talladega, está no site, também está no site o depoimento do Nelsinho sobre Talladega e o depoimento do Paludo sobre Talladega. Portanto, se você não viu na hora ou quer ver até de novo, até a explicação também do Paludo, que eu achei muito legal mesmo, você pode conferir no site. E tem uma pergunta aí, Thiago. Uma pergunta até do Júlio César Costa, aqui perguntando que eles leu que a fornecedora da injeção de eletrônica dos motores da Sprint Cup é a McLaren, isso é verdade. Na verdade, Júlio, a McLaren ela fornece a centralina, que é a ECU, que faz todo o controle eletrônico do motor, mas a injeção não é da McLaren, mas a McLaren fornece essa ECU, essa centralina, numa parceria dela com a Microsoft, inclusive. Os brasileiros na 26ª e 28ª posição, Paludo 26º, Paludo Nelsinho um pouco atrás dele. Repare ali, 3 grupos se formando. Eu não sei se os dois estão esperando ali, é bem possível, Thiago, mas certamente eles têm que lutar por um resultado melhor do que conseguiram em Daytona. Quando lideraram, o Paludo inclusive foi o piloto que liderou o maior número de voltas em Daytona, a primeira prova da temporada, com características semelhantes a esta. Ele se tornou oficialmente o piloto que liderou o maior número de voltas em Daytona, ponto, em toda a história da Truck Series em Daytona. O Nelsinho também liderou, os dois acabaram em um acidente. O Paludo basicamente sozinho e o Nelsinho se viu envolvido num acidente. Mas eu acho que o importante para eles é não se envolver no acidente, mas é importante também estar em posição no final da prova. É verdade, eles precisam até talvez começar a ensaiar um esboço de ganhar mais posições, de avançar um pouco mais. Ainda está cômodo, ainda temos muita prova pela frente, mas já seria interessante um posicionamento melhor, até porque, Sérgio, eles estão ficando bem para trás do pelotão, já estão quase na rabeira desse pelotão, podem perder contato com os líderes e também, quanto mais no meio do pelotão, mais propenso a estar envolvido num possível big one você está. 3 lado a lado, aí você vê liderando a parte de cima, a segunda fila ali, o Chris Fontaine, número 84, Tim George Jr. Agora, muitos pilotos não trocaram pneus ainda, isso pode eventualmente se tornar um problema para eles. A gente fala, não tem muitos problemas de pneus aqui, mas também não pode abusar. Sim, pode abusar, o consumo não é que nem uma short track, não é que nem Dover, por exemplo, mas gasta-se bastante pneu, gasta-se pneu também aqui, tem menos, mais gastas. E até essa terceira linha, Sérgio, já está tocando no muro. Ty Dillon no líder, Kurt Busch o segundo, Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens ao vivo de Talladega, acompanhando a 18ª etapa da temporada de 2012 da Camping World Truck Series. Mais uma vez a bandeira amarela acontece. Reparem só, o Matt Crafton foi lá em cima, acabou tocando. Olha o Paludo escapando ali. Por pouco o Paludo estava naquele grupo.
e acabou escapando bonito o Miguel Paludo. Todo mundo entrando nos pits. Mais uma vez, todo mundo entrando. Ou seja, Thiago, não chegamos em nenhum momento crítico de parada sob bandeira verde. Inclusive acontecendo várias bandeiras amarelas, a terceira já. É, terceira bandeira amarela já. Os pilotos também já fazendo suas estratégias, trocando por enquanto 2 pneus apenas. Ou nenhum, né? Ou nenhum. Seria bom até os brasileiros conseguirem avançar um pouco mais. Paludo já saiu dos boxes. Seria muito bom se eles pudessem avançar mais. Kurt Busch perdendo 4 posições. Olha o Paludo voltando ali, o Nelson voltando atrás, você vê ali. São 3 gotas ali, né, que a gente vê no capô dianteiro dele. Ross Chastain também envolvido. Olha o 32 do Paludo ali, olha só, o 08 do Chastain sendo empurrado pelo John Westalley, número 09. Olha só o toque ali, ou seja, o 88 não teve nada a ver com isso. O Paludo escapando, passando ali por fora também a Jennifer Jo Cobb com o número 10. O Matt Crafton, coitado, não teve nada a ver com o Pato. E o Todd Bodine, número 11, recebeu o toque ali do Ross Chastain, do número 8. E mais uma vez, o que mostra que não necessariamente você está na parte de trás do pelotão. Deixa, olha o Todd Bodine na garagem. Tá, realmente, se alguém está tendo algum problema, quer dizer, evidentemente existem problemas sérios, mas um problema menos sério, olhe para o Todd Bodine. É verdade. Ele tem um problema atrás do outro. E ele falando, não, problemas sérios, porque a história é outra. Um pequeno problema profissional está tendo o Todd Bodine. Não consegue fazer uma boa sequência no seu trabalho. O Bodine, ele que tem 2 vitórias, é o piloto que mais venceu aí no circuito de Talladega pela Camping World Truck Series. São 6 provas, ele venceu 2. Todd Bodine realmente muito atrás no campeonato. É um dos piores campeonatos do Todd Bodine nos últimos anos. Ele está em 14º, 182 atrás do líder. Aí a gente vê de novo o detalhe, olha o 08 Chastain. Ele vai, bate ali, não deu para identificar, e o piloto bateu no outro piloto, e o outro piloto bateu no Bodine. E por pouco o Paludo não acaba envolvido. E até o Nelsinho e o Quiroga também escaparam ali, estavam atrás do Miguel, foram para essa extensa área de escape que tem no circuito de Talladega e conseguiram também escapar ilesos ao acidente. Olha o Jason White. Foi o Jason White que recebeu o toque ali? Não. Demora aí para a troca dos pneus do... Mas deve ter recebido outro toque, porque não consegue encaixar o pneu. Exatamente, do pneu dianteiro direito. Atrás dele aparecia o número 93 do Chris Jones, envolvido no primeiro problema. Lembrando que o nosso site é o foxsports.com.br, foxsports.com.br. Thiago, mais uma pergunta ou comentário do site. O Denis Távora, de Brasília, fala que se tiver 3 carros ou mais no draft e eficientes, se existe algum regulamento técnico que inibe essa possibilidade. Não, tem nada no regulamento que inibe. Se, por exemplo, em vez de uma duplinha, forem um trio de carros... Não, nada. A NASCAR, nesse ponto, a NASCAR é bastante livre. São raras as punições. Não é uma categoria que tem muitas punições, como várias outras categorias. Evidentemente, eu estou falando da Fórmula 1 também, mas a Rolex tem muita punição. Na pista, toquinhos mínimos. Não é só a Fórmula 1, mas assim, não tem. Basicamente, a NASCAR é o seguinte... as punições, em geral, não são tão graves, considerando as características da categoria. Ou seja, se um piloto de ponta, numa prova, ele troca o motor, ele tem que trocar o motor, ele é punido. A punição é ele largar de trás do pelotão, se ele troca o motor entre os treinos e a prova. Ou troca o carro, né? No caso dele ter um acidente, ter que trocar o carro inteiro. Mas como é uma categoria que você consegue avançar muito fácil, ou relativamente fácil, principalmente se você tem um carro bom, não é o fim do mundo. Não é que nem algumas categorias de fórmula, de carros de turismo, inclusive que se você largar lá de trás, é difícil você chegar na frente. Você pode até avançar, mas é quase impossível você largar atrás do pelotão, ganhar a prova. Na NASCAR não, várias gente, se você tem carro bom e você é bom, você chega lá. O pensamento é exatamente esse. Você consegue evoluir, consegue ganhar posições, e principalmente num super speedway como Talladega. A gente vê a repetição
de qualquer maneira, são essas punições. Então, e dificilmente é uma punição também por contato na pista. Se é algo grosseiro, realmente. Se o piloto jogou o outro com maldade, deu tapa com intenção. É aquela bola na mão para evitar o gol. Aí realmente há uma punição. Mas uma situação normal, mesmo um toque, desde que o piloto não assuma o toque, tudo bem. Ele não pode assumir, bati de propósito, fez isso de propósito, estirar mesmo. O piloto tem que dar... É meio uma regra que a gente pode chamar até um pouco hipócrita, mas é uma regra. É como várias coisas na vida. Você não fala exatamente... Código de conduta dos pilotos. Código de conduta, é um código de conduta. Eu fiz um pequeno erro. Cometi um pequeno erro ali, tudo bem. Na relargada agora, os brasileiros vão... O Miguel partirá na 13ª posição e o Nelsinho na 16ª posição. Ou seja, já avançaram bastante em relação a posições de relargada anteriores. O David Starr, que a gente viu, já esteve envolvido num acidente, vai ser o Lucky Dog. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com a nossa transmissão da Camping World Truck Series. Aí o Brad Keselowski acompanhando a sua equipe. Quem está pilotando por ele é o Ryan Blaney. Exatamente. E o Todd Bodine aí acompanhando o conserto da sua picape. Inclusive até o Brad Keselowski já postou mensagem no Twitter que ele disse que o homem a ser batido na corrida de hoje é o Kurt Busch. Ele aposta na experiência do Kurt Busch para vencer a prova. O Kurt Busch que está na 2ª posição. O Brad Keselowski é um dos favoritos para vencer amanhã na Sprint Cup. Lembrando que estaremos ao vivo a partir das 5h45 da tarde, mostrando a parte final da prova. Ele que é o líder do campeonato, Brad Keselowski. Tem sido talvez o nome mais falado, tirando o Dale Earnhardt Jr., que sempre é o mais falado entre a mídia, entre os fãs da NASCAR nesse momento, porque está fazendo uma excelente campanha no Chase. E olha o problema na transmissão do Ari Almirola, que era outro piloto que vinha muito bem. E você falando do Brad Keselowski, até para complementar, Sérgio, o Brad Keselowski que venceu a etapa de Talladega do começo do ano. E já a primeira vitória dele na Sprint Cup foi em Talladega. Bandeira verde mais uma vez. Aquela vitória incrível que ele deu toque no Cal Edwards, é um dos momentos clássicos da NASCAR, de toda a NASCAR, de Talladega, evidentemente. A relargada acontece, Miguel Paludo aparecendo naquela parte de cima ali, vamos identificar o Nelson Piquet, onde ele está também. Piquet aparecendo em 17º, o Miguel Paludo um pouco à frente dele. Olha lá em cima a confusão. Na 3ª fila, o líder da prova é o Timothy Peters. Começa nesse momento, Sérgio, os pilotos a ficarem mais tensos, ficarem nervosos. Ainda tem 43 voltas para terminar, sim, mas já começa aquela tensão ali. É a hora que, um pouquinho mais para frente, é a hora que acontecem os Big Ones. O Miguel Paludo é o 4º na 2ª fila. O Nelson Piquet vem um pouco mais atrás, tipo 3 carros atrás dele, mas na fila de dentro. Essa é a diferença. Olha o Kurt Busch, número 18 por fora. Ryan Blaney empurrando o Kurt Busch. Olha só o Brad Keselowski cantando o que vai acontecer. Miguel Paludo, me pareceu, chegou a ameaçar ele para aquela fila de fora, ficou na fila do meio. Quer ter mais segurança para poder ir nessa linha de fora, essa 3ª linha no caso. E o Nelson Piquet ficando um pouco para trás ainda. 42 voltas para o final. Portanto, já passamos da metade da prova. Número 18 do Kurt Busch, 29 do Ryan Blaney na 2ª fila ali, na fila mais junto ao muro. E os dois avançando, tentando deixar para trás Timothy Peters, que lidera a prova, e o Ty Dillon, número 3, que está atrás dele. Até uma curiosidade, ainda tem muita prova, mas se o Peters vencer a prova, a equipe Red Horse venceu as 2 corridas em Super Speedway esse ano. John King conseguiu a primeira em Daytona. Olha ali uma arrancada do 18 puxado, do Kurt Busch sendo puxado pelo Ryan Blaney, inclusive.
já começam a ficar lado a lado as duas filas, Sérgio. O rendimento delas é praticamente o mesmo nesse momento. É uma bela batalha acontecendo. O Paludo é o quinto na fila de dentro, de fora, perdão. O Nelson, acho que é o 10º na fila de dentro, ou algo assim, nono ou 10º na parte de dentro, na fila junto às linhas. O Cadu fala sobre circuito misto, sugere Laguna Seca. É um belo circuito, Cadu, mas Laguna Seca não faz parte. Não, eu acho que teria que ser uma prova em companhia com outra categoria. Uma prova só da Truck Series. Bom, talvez com a Rolex, por exemplo. Até que poderia ser a Truck Series com a Rolex. Até uma hipótese. Ou até com a Indy. Há algumas provas da Truck Series que são com a Indy. A Indy ainda corre em Laguna Seca? Não corre. Então, mas seria bom se voltasse a correr. Se bem que, na minha opinião, Sérgio, e também o Cadu, não é uma boa... Não vejo o Laguna Seca como um bom circuito para a NASCAR. Principalmente até aquela curva do saca-rolha, que é tradicional, seria muito complicado. Ia ser uma bandeira amarela do final, do começo ao final, ali na curva do saca-rolha. Exatamente. Mas é uma bela pista. O Laércio Costa observa toda hora que vocês vão para o intervalo, acontece uma bandeira amarela. É verdade, Laércio, mas pode ter certeza. Quando voltamos junto aqui com o canal americano. Então, na realidade, foi quando a gente viu a imagem realmente do que tinha acontecido em detalhe. Ali com slow motion, com todos os detalhes mesmo da bandeira amarela. Mas, de fato, é verdade. Elas aconteceram no intervalo. O Carlos Aratim também pergunta por que os logos das trucks estão cobertos, assim. Acho que a impressão de algum que está coberto, talvez para fixar melhor ali a tela, a grade, mas tem alguns que estão, dá para ver que estão expostos aí. Olha o Ryan Blaney, 18 anos apenas, batalhando contra Kurt Busch pela liderança. Vai sendo empurrado pelo Johnny Salter. Paludo é o quarto naquela fila de baixo. Tá ficando nervoso o gaúcho. Tá coçando ali o pé no acelerador, tá querendo chegar na frente. Nelson Piquet ainda paciente na parte de trás, mas podem ter certeza. Ele tá de olho ali no que tá acontecendo. Quer esperar também o momento certo para chegar à frente. Olha o Brad Keselowski aí. É o dono da equipe número 29 que vai liderando a prova com o Ryan Blaney. Conhece bem andar em super speed, especialmente em Talladega, o Brad Keselowski, que deve ter passado boas dicas para o garoto Blaney, que novamente, Sérgio, vem fazendo uma grande corrida. Parece redundância aqui falarmos que o Ryan Blaney faz uma grande prova. Ele vai bem em quase todas que ele participa. Continua a batalha pela primeira posição, duas filas lado a lado. Repara ali o terceiro carro das duas filas quase se tocando. Agora se afastando, Ty Dillon número 3 é quem está na parte de dentro. Até pensando numa possível fuga do Miguel nesse momento, Sérgio, dá para ver que ele e o James Bush, eles estão próximos, inclusive. Estão lado a lado nesse momento ali, o seu companheiro de equipe. 3 filas lado a lado. Começa a esquentar a Truck Series. 37 voltas faltando para o final. Olha o Johnny Salter como está nervoso ali, atrás do Ryan Blaney. Johnny Salter atrás do Ryan Blaney. Vai o Ryan Blaney se mantendo na frente. Johnny Salter é o número 13. Kurt Busch por baixo, tentando se recuperar na parte de dentro, sendo empurrado pelo Timothy Peters. Nelson Piquet na 23ª posição, mas é impressionante. É um segundo, no máximo 1,5 segundos, separando o primeiro do 30º colocado aqui. Andam todos muito próximos desse pelotão. Terceira fila se formando lá, Jason White é quem está sendo empurrado por cima pelo Matt Crafton. Uma fumaça, um vapor d'água saindo ali da parte da frente do número 13, aquela história da picape esquentar, há espaço ainda, e olha só, 3 ali se empurrando. E ficou sozinho, Paludo na pista de fora. Tem que tentar grudar ali nos dois primeiros dessa fuga o Miguel, porque ó, a terceira linha começa a vir forte também. Johnny Salter sendo empurrado pelo Justin Lofton. E acho que eles vão encontrar com o Benny. Olha o Paludo. Olha o Paludo ali, a confusão. Ficou para dentro, número 29, perdeu posições. Paludo é o terceiro colocado. Fiquei com a sensação que o Paludo acabou tocando ali no Blaney. Vamos ver se temos a repetição para ter certeza exatamente do que aconteceu. Mais uma boa salvada ali do Blaney, que estava na frente, ficou para trás. E lembrando, ele pode ir, evidentemente,
em manobras evasivas, principalmente, e para o outro lado da linha dupla amarela, ele só não pode ganhar posições. Nenhum piloto pode ganhar posições. Não pode ultrapassar ali. Inclusive, já tivemos até em uma prova da NASCAR que o líder acabou perdendo a prova porque fez essa ultrapassagem. E olha o Aric Almirola, ele vai receber na 4ª volta. Ele que chegou a liderar, olha só o problema. Agora sim, Nelson Piquet vai lá embaixo tentando escapar. Não é possível, Nelson Piquet acaba recebendo a pancada. O outro piloto não estava fazendo nada ali, tentou escapar do número 1. Não temos nem o sobrenome dele aqui, é Donnie. É comprido o sobrenome dele, Sérgio. Neuenberger. Neuenberger, o número 1. E olha só a pancada que sofreu o Nelson Piquet, os danos do lado direito. Não é boa notícia para o Nelson. E ele ainda desceu ali, Thiago. Está aí o Donnie Neuenberger. Pode ser o pai do Nelson ali. Olha só, ele veio descendo. Ele e John Estaulo, hein? E o John Estaulo, o Nelson ainda chegou a descer, mas ali não deu, não pôde fazer absolutamente nada. E mostra até, Sérgio, aparentemente foi um toque fraco. A gente fala, foi um toque fraco. Foi uma pancada. Então, a velocidade dos trucks é muito alta e deu para ver ali, tinha um rasgo já na parte de metal que protege. Ali dá para ver já a parte tubular do chassi do Nelsinho. Aparentemente os carros estão devagar, mas não estão devagar, estão muito rápidos. E foi forte, ó. Fora do carro, Nelson Piquet, fim de prova para ele. Na lateral do carro. Está aí, fim de prova para o brasileiro. Olha só, o número 1 vai ali. E ele foi direto, mas assim não podia ter terminado melhor. Infelizmente. Um baita azar realmente do Nelsinho ali. Inclusive ele falou, pelo rádio dele, logo em sequência do acidente, falou: eu estou ok, mas o carro não. Infelizmente, mais uma bandeira amarela. Nelson Piquet fora da prova. Paludo ainda em busca de uma vitória. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta com imagens ao vivo da Camping World Truck Series. A parada sendo feita nos pits. Miguel Paludo entrou como 3º colocado, volta como 2º colocado. Miguel Paludo, portanto, já na parte final da prova. Miguel Paludo, portanto, a esperança brasileira. Agora Nelson Piquet envolvido no acidente, mas continuamos com o Miguel Paludo na batalha. É um lance que acontece ali, lembrando que o nosso site é o foxsports.com.br, foxsports.com.br. Aí você pode mandar a sua informação, a sua pergunta, o seu comentário. Olha o número 29, o que aconteceu um pouco antes do lance da bandeira amarela. O número 29 ali foi por baixo, sobrevivendo. Passou, vários pilotos ultrapassaram o Ryan Blaney. E ele finalmente, olha só, mais uma vez ali. Não aconteceu um acidente mais sério por um pouco aí, Sérgio. Quase que aconteceu o Big One aí, foi por muito pouco mesmo. E o Kurt Busch deu espaço para ele. Isso é muito importante, o espaço que o Kurt Busch deu para o Ryan Blaney. Está aí, ó, tá aparecendo aí o símbolo, não sei se foi aquela pergunta do símbolo do carro aparecendo na frente. E aí esse foi o contato que o Nelson Piquet acabou sofrendo. Ele foi lá embaixo e ele estava subindo de novo, ele tinha que subir. Eu acho que o que o Nelson é fácil falar depois, Thiago, mas a gente tem que analisar. Ele poderia, não sei se a gente pode ver de novo o que aconteceu, mas o Nelson Piquet, vários pilotos ali que estavam na situação do Nelson foram e entraram para os pits. E o Nelson acabou ficando, ele decidiu voltar para a pista. E foi ali, talvez se ele tivesse descido um pouco mais. E de novo, é fácil a gente falar depois. A gente está vendo aqui depois da situação. Então, absolutamente não é o julgamento da decisão dele, mas é a gente ver o que poderia ser sido feito ou não ter sido feito.
verdade, até o spotter poderia ter avisado para ele naquele momento que o carro ainda estava vindo. É que foi muito rápido. Ó. E aí a gente vê, reparem só, ele desce, Acertou o Ron Hornaday, né? Acertou o Ron Hornaday, ele vai descendo, o Nelson tinha saído, e aí ele começava se bem que ele tinha um 33 ali do lado dele, e na realidade a imagem aí não mostra, mas depois a pista abria e tinha grama na frente dele. A pior coisa realmente seria entrar na grama. Idealmente, quer dizer, se tiver que entrar, entra. Mas poderia ter ido por dentro. Se bem que acho que tá vendo ali, Sérgio, do jeito que estava, acertou no meio. Mesmo se fosse por dentro, não teria. Foi bem naquela... não teria mesmo como... Foi difícil. Até se ele freia naquele momento também, até o freio estava frio também, demoraria um pouco para diminuir a velocidade, poderia ser engolido por outro piloto. Mas repare, de alguns... mesmo que ele tivesse sido então seria... Ele ia levar pancada. Chegou o reforço aí que precisávamos para a prova. Isso aí é para escoltar o piloto que bateu no Nelson para fora. Olha só o que aconteceu, número 81, a repetição do que aconteceu antes com o David Starr. Primeira bandeira amarela da prova. Alguns incidentes acontecendo nessa prova. Aí a gente vê outro dos acidentes, esse foi envolvendo o número 20 do Ricky Crawford. Também parece que estava traindo o acidente, porque novamente aconteceu à frente do Nelsinho ali. A primeira bandeira amarela também aconteceu perto dos brasileiros. Agora a questão é torcer para o Paludo conseguir um bom resultado. Quem sabe a vitória para o piloto gaúcho. O Eric Gabriel dos Santos diz: a entrevista feita com o Nelson foi premonitória. Ele dizia que podia sair da prova sem ter culpa alguma. Uma pena, é verdade. O Nelson falou exatamente aquilo. O outro acidente também na frente dos dois, impressionante. Na frente do Nelson, ó. Agora, isso de novo, ele estava andando lá atrás, mas não tem Talladega. Você pode estar andando atrás, você pode estar andando na frente, não é. Realmente é uma loteria. E acho que até por isso que o Nelson falou que ele não gosta muito de Talladega. Porque é uma loteria. Deixou claro, tem outras ocasiões, isso daí que não gosta até, sobre o andar na frente e andar atrás. A gente volta de novo para aquela discussão no começo da prova. Na Nationwide Series em Daytona, os 10 primeiros colocados bateram na última curva, se envolveram no acidente, e o 11º, James Buescher, foi lá e venceu a prova. Então pode acontecer qualquer coisa nesse tipo de pista. Lembrando que amanhã, a partir das 5h45 da tarde, estaremos entrando no ar ao vivo com a prova de Talladega da Sprint Cup. Estaremos mostrando a hora final da prova. Se você quiser ver o VT completo, pode acompanhar depois, à 00:30, o VT completo da prova. Estaremos entrando depois do jogo entre Inter e Milan pelo Campeonato Italiano e teremos a presença do Nelson Piquet. Inclusive, acredito que ele poderá falar sobre esse acidente, Thiago, e vamos escutar o que ele vai falar, depois eu traduzo. Well, I don't think it's a sport, I think it's this track and Daytona. These super speedways are just complicated and, you know, maybe my fault because I was a bit pessimistic arriving over here, but I've never had much luck on the super speedways. The only time I had luck, and I think it was because the track was good, was Daytona in 2010 when the track was still a bit rough. So, anyway, it's one of those deals. I mean, I don't like this place. I don't like the way it happens. So we're glad you're okay. Thanks, Nelson. E o Nelson dizendo exatamente ali: eu não gosto desse lugar, eu não gosto de o que acontece. E ele fala: não é nada com o esporte, é com essa pista. Essa é uma pista que realmente acho que ele sabe, como todos os pilotos sabem, que não há um grande controle do piloto aqui sobre o que acontece na prova. Há um controle até determinado ponto. Depois de determinado ponto, realmente tudo pode acontecer. Mas acho que é por isso que é um best-seller de público a pista de Talladega. É justamente por isso, porque a gente sabe que tudo pode acontecer. Olha só o Paludo liderando na fila de cima, o segundo colocado na prova. Mas tá quase assumindo a liderança da prova nesse momento, hein? Vai sendo empurrado ali pelo Jason White.
do lado de fora. Olha o Paludo balançando ali, número 6 do Justin Lofton por baixo. Os dois trabalhando, faltando 29 para o final. Ainda faltando bastante. São mais de 4 quilômetros de pista. Portanto, temos o que? Uns 120 quilômetros de prova. Ainda muita coisa, mesmo nessa velocidade. Velocidade média do pole position foi 177 milhas por hora, mas os carros andam a mais de 180 milhas na prova, empurrados aí por isso, ou seja, cerca de 300 quilômetros por hora. Inclusive agora o momento da prova também começa a ficar com menos voltas, Sérgio. E outra coisa, vendo se dá ou não para ir até o final, e esse pelotão no meio vai perdendo posições agora. Ficando para trás, Miguel Paludo ali na pista de dentro. Outro grupo vindo por fora. É a terceira fila se formando ali. E quem está ali é o Jason White, mais uma vez liderando aquela pista de fora. Paludo fica atrás nessa fila. E olha só, Johnny Salter tentando abrir ali e alguém ficou. É o Quiroga. É o Germán Quiroga, justamente o piloto mexicano, número 51. Perdendo completamente o Quiroga, então até voltando, Sérgio, se eles vão ter combustível ou não para ir até o final. Lembrando que o consumo médio aí estipulado esperado entre 30 a 35 voltas. Então talvez estejam bem ainda para o final da prova, ou será um final dramático aqui em Talladega. Do jeito que aconteceram as bandeiras amarelas, acredito que ainda poderíamos ter alguma bandeira amarela, principalmente perto do final da prova. Porque... É a hora que começa a verdade, a definição da prova. Quando os pilotos começam a ficar realmente nervosos. Eu estou achando até num ano como esse que estamos tendo poucas bandeiras amarelas, embora a Truck Series tenha tido seu número razoável de bandeiras amarelas, é mais na Nationwide e na Sprint Cup que temos tido menos bandeiras amarelas, mas num ano como esse já tivemos algumas bandeiras amarelas aí. Já tivemos. Agora a prova os pilotos já começam a alternar linhas, já estamos vendo sempre uma tentativa de terceira linha o tempo inteiro, até o Miguel tentando comprar ou não essa última linha. Permanece no meio ali o brasileiro. Olha o Miguel Paludo, número 32, passando por ele o Cale Gale, número 33. 3 filas distintas ali, separadas. O Johnny Salter lidera aquela fila de cima. Sempre vai tentando avançar. 26 para o final agora. Fica sozinho o Paludo ali. Ou vai ter que descer ou subir sozinho, não vai dar certo. Está pensando se ele pega ali um vácuo com um carro só e por enquanto está sendo uma boa escolha, pelo menos naquele momento. O problema é que ele está lá atrás naquela segunda fila. A segunda fila ali tem que se organizar para avançar. Inclusive o próprio Paludo pediu desculpas para o Ryan Blaney depois daquele incidente dos dois que o Blaney foi para fora. E o Blaney disse que ok e quer reencontrar com o Paludo no final da prova, mas num sentido, pelo que eu vi aqui... Não, mas no sentido de que o Miguel estava na segunda posição e o Ryan Blaney estava lá atrás. Ou seja, eu quero alcançá-lo ali no final da prova, eu quero disputar posições com ele. Justin Lofton no líder da prova. Aí a gente vê o Team George número 2. Essa é a 18ª etapa da Camping World Truck Series que você acompanha ao vivo aqui no Fox Sports. O Simp que a gente viu teve aquele problema. Miguel Paludo se mantém na prova um pouco para trás agora, mas com chances reais de conseguir. Aí a gente vê os pilotos avançando já mais separados. E parece ser, não, é ele o John mesmo. West Townley. É ele mesmo. John West Townley vai ficando para trás. Até seria bom uma bandeirinha amarela aí. No caso do John West Townley, aquela famosa bandeira amarela de competição, seria de competidor, aliás, seria bom momento. Vai muito lento o John West Townley. Olha só o tempo que ele perdeu. A gente vê aí mais uma vez a repetição do número 81. O motor, hein? Vai se entregando o número... O motor não, o pneu, na verdade. É o pneu ali do John Stalin, um furo no pneu do piloto 09. Vai balançando tudo, vai batendo tudo ali. Às vezes parece um dano não tão sensível, assim, não tão aparente, mas
mexe bastante coisa na parte de suspensão do carro, vai deixar o carro bem instável. Aí vai entrar nos pits o Jonas Salem, mais uma vez, piloto envolvido, mas ele, deixa eu ver aqui a situação dele no campeonato, ele é o 16º no campeonato, e vem o grupo. Essa imagem aí que vocês estão vendo é a imagem ao vivo. A imagem ao vivo ali, o Miguel perdeu de novo o contato com o grupo, tá tentando uma fuga o Miguel, isso é importante, tá se movimentando ali agora, talvez pegue uma carona com o Quiroga. O Germán Quiroga atrás dele, aparecendo o número 5 ali também do Aric Almirola. O Aric Almirola está várias voltas atrás. O Matt Crafton, a gente vê ali esse grupo realmente tendo problemas. Saiu uma imagem recuperada, outro momento da prova. A gente vê de novo o contato acontecendo. Esse foi uma das primeiras bandeiras amarelas da prova. E agora sim temos de novo imagens ao vivo. Vai se mantendo o Justin Lofton na frente. 22 voltas para o final. O Kurt Busch continua ali na terceira posição. O Timothy Peters é o segundo. O James Buescher é o quarto colocado. E foi evitada a bandeira amarela. Isso é positivo, Thiago. É verdade. Foi evitada essa bandeira amarela, ainda mais nesse momento que a corrida começa a ficar quase na hora da definição. Mais algumas voltas e vamos ter aquela hora que aí começam a acontecer mais toques, começa a ter aquela aglutinação dos pilotos. Por enquanto está tranquilo aqui. Os pilotos vão só se estudando, vendo quais são as melhores alternativas e vamos chegando já quase nas 15 voltas finais, onde vai ser decidida a prova. Lembrando que o nosso site é o foxsport.com.br, foxsport.com.br. Você pode mandar o seu comentário, mandar a sua pergunta. Ryan Blaney agora ali à frente do Miguel Paludo. A repetição do que aconteceu. E o Miguel com o braço, Quiroga ali, o Miguel Paludo apavorado ali com o mexicano atrás dele. Ficou até com o braço ali fazendo algum gesto pro Hernan Quiroga. E importante, Sérgio, que os dois agora, de novo, ó, o Blaney e o Paludo trabalhando juntos aqui. Agora é um perigo o Quiroga ali atrás dele, sim, que o Quiroga imenso perigo. Não tem experiência, a experiência do Miguel Paludo, nem de perto. E uma pergunta aí, Thiago. Até sobre o Paludo aqui, pergunto se o spoiler que o Miguel Paludo mostrou para os Super Ovais é o mesmo da Nationwide Series. Não é o mesmo assim, mas tem a mesma tendência, tem a mesma especificação para um Super Speedway. E olha avançando ali, Paludo e o Ryan Blaney, aquela segunda fila tentando avançar. Herman Quiroga também é o terceiro naquele grupo. Me preocupa o Herman Quiroga ali, mas essa fila vai avançando. Matt Crafton é o quarto da fila. Torço para o Hernan Quiroga fazer a melhor corrida da vida dele nessas últimas 20 voltas em Talladega. Já temos 7 ali naquele grupo de fora. E olha como eles chegam perto ali do grupo da frente. O David Starr, número 81. Já estão na altura o quê? Do terceiro, do nono, décimo ali. E vão ganhando força nesse momento. Os pilotos sabem que quem quer ganhar posições vão ter que trocar de linha. Não adianta ficar onde estão, senão vão chegar nas posições que estão agora. Olha só como eles abrem, vão se mantendo. Eles já passaram o Ron Hornaday, que é o número 9. Agora, ainda mais ou menos ao lado do número 9. O 7 é o Parker Kligerman. Opa, foi lá em cima. O Matt Crafton continua insistindo em trabalhar sozinho lá na parte de cima. Eu não sei, eu acho que ele está tendo algum problema ali no meio, porque ele sempre vai lá para cima. Ele vai, não é nem por opção, às vezes é pelo carro que não está estável, ele tem que fugir e vai lá por cima. Olha só, o Ron Hornaday vai subir, mas escapa. Consegue escapar, mais uma bandeira amarela, 18 voltas para o final. Era o que precisávamos para essa corrida pegar fogo, Sérgio. Uma bandeira amarela agora, vão relargar com mais ou menos 13, 14 voltas até o final da corrida. Todos embolados, lado a lado. Agora que a corrida começa a pegar fogo aqui em Talladega. Eu ainda acho que falta um pouquinho, mas de fato acho que agora realmente os pilotos devem parar. Olha só o Hornaday ali, número 9, sozinho. Sozinho, talvez tenha tido um pneu furado ali, o que provocou a saída dele. Pode ser um pneu furado, também afeta um pouco essa parte de estabilidade do carro dele. Dá para ver que ele sofreu um toque já. Não tem o seu truck na melhor condição. Essa marca é de um outro acidente dele.
E a aerodinâmica faz muita influência aqui no circuito de Talladega. Todd Bodine, o Ron Hornaday, eu já confundo os dois, são os dois veteranos. Todd Bodine se viu envolvido num acidente antes da prova. Olha só, agora ele segurou bem, trabalhou bem, que se ele tivesse voltado imediatamente, teria sido um massacre ali. O Ron Hornaday vem fazendo boas salvadas durante o ano. E destacar também, Sérgio, um bom público para uma prova da Truck Series aqui em Talladega. Aí vocês veem a prova realizada no final da tarde, ainda no horário de verão norte-americano. Os americanos já no outono, mas o horário ainda não mudou. Normalmente o horário muda no final de outubro. Não sei esse ano exatamente quando vai mudar, mas é no finalzinho de outubro. Ou talvez começo de novembro. Eles vão mudando, está aumentando cada vez mais o horário de verão nos Estados Unidos para poupar energia. Aí o detalhe do Herman Quiroga atrás do Paludo. Como balança ali o Herman Quiroga. Escapou ali o Horner. Porque o intuito nesse momento do bump draft, também do draft quando você fica no vácuo, é você ficar atrás do piloto que está à sua frente. Mas ficar no meio é o ideal. Se você começar a ir muito do lado e dando esses toques no lado, o carro vai rodar. Até uma das melhores maneiras de fazer o carro rodar é exatamente essa. Tocando de leve na lateral, na quina da lateral do carro à sua frente. Aí a gente tem o visual, bom, mudaram o visual agora, mas aquele visual dá para ver bem o tamanho, a dimensão do oval de Talladega. É só pensar um anel de mais de 4 quilômetros. É muita coisa, porque a gente vê um circuito misto de 4 quilômetros. Que é mais ou menos Interlagos, tem isso. Não, mas ele dá voltas, certo? Ele dá umas enroladas ali por dentro, uma curva e tal. Isso é um anel externo, então acaba ocupando uma área maior. Tô certo ou tô errado? Não, corretíssimo. Inclusive o Autódromo de Interlagos, por exemplo, tem pouco mais de 4 quilômetros de extensão. Foi reprovado em engenharia. Está aí o número 9 do Todd Bodine, do Ron Hornaday, saindo mais uma vez. O detalhe dele, os dois pilotos veteranos mais conhecidos da categoria são o Ron Hornaday, 4 campeonatos já da Camping World Truck Series, e o Todd Bodine com 2 campeonatos, os dois tendo problemas na prova. Como foi completamente aerodinâmica essa escapada do Ron Hornaday. Já com o carro instável, a hora que virou talvez um pouquinho a mais do que o necessário, perdeu o controle do carro, mas fez uma grande salvada ali o experiente piloto. Lembrando que o nosso site é o foxsports.com.br, foxsports.com.br. Você pode acessar a nossa página. O Thiago tem outra pergunta aqui, ou comentário. O Luizinho Neto pergunta, Sérgio, qual que é o custo médio de escorrer um campeonato da Truck Series e se tem uma possibilidade de um oval no Brasil? Acho que um oval no Brasil seria possível, mas teria que ter um investimento privado. E sobre correr na Truck Series, os números que te falam é em torno de $1,5 milhão a temporada. Aí a repetição de alguns dos momentos que aconteceram durante a prova. Mais uma vez você acompanha. Eu já várias vezes antes, Thiago, há algum tempo a gente não discute isso, mas essa questão da oval no Brasil, a questão do oval não é uma cultura. A gente sabe aqui é circuito misto, em geral é fórmula, talvez agora o brasileiro prestando mais atenção em carros como a NASCAR. Stock Car Brasil tem crescido nos últimos anos, para mim cada vez melhor, cada vez mais competitiva, mais interessante, tá? Enfim, é uma categoria em crescimento, mas não é oval, é circuito misto. Então a oval é uma questão de cultura. Eu acho que a cultura do oval, se um dia acontecer no Brasil, se, não estou dizendo que vai acontecer, que deve acontecer, mas se um dia acontecer no Brasil, tem que vir das bases. Não é conversa política, não tem nada a ver com a eleição, mas tem que vir literalmente das bases. Porque nos Estados Unidos é algo que veio das bases, é algo que veio de pilotos locais competindo entre si em pequenos circuitos ovais. Então vai ser, por exemplo, interior de São Paulo, que é uma região que tem dinheiro, ou interior do Paraná, que também tem recursos, ou interior do Rio Grande do Sul, que é apaixonado por automobilismo, ou talvez ali no Nordeste, que tem uma área que tem as capitais muito próximas, não necessariamente interior ali, e criar ovais, mas não nada megalomaníaco. São ovais de meia milha, de 800 metros, ovais de
de 3/4 de milha, de 1.200 metros, ovais até de 1 milha no máximo, de 1.600 metros, ovais às vezes até de menos de meia milha, que são, sei lá, 300 metros de oval. E você competir localmente ali naquele grupo, um custo relativamente barato, o custo desses carros não é caro, você adaptando a NASCAR aos ovais brasileiros, você pode preparar carros baratos, sim, relativamente baratos, nenhum carro é barato aqui. Tem alguns carros, algum carro que participa de campeonato regional, por exemplo. Campeonato regional, botar ali e competir no oval. Você pode pegar carros Mille, carros de 1.000 cilindradas, dar uma, assim, em termos de originalmente, né, dar uma trabalhada no motor e competir de no ovais. segurança também. Exatamente, porque no próprio Estados Unidos tem oval de tudo. Tem o oval da Sprint Cup, que são o quê? 850 cavalos. E tem oval com carros com, sei lá, 300, 400 cavalos de força. Então, acho que até tem menos. Então, e tudo depende também da relação cavalos de força-peso do carro. Claro, e também tem ovais de terra também, você pode... A única coisa importante é a segurança, né? Esse é o fator fundamental, não é pegar um carrinho que você tem em casa e botar um motorzão, isso aí, tem que botar uma proteção, macacão, capacete. Fazer uma gaiola de segurança. Mas é isso, é alguém que a gente não sabe quem, ou alguém, mais de um, construir um oval aqui, pode ser até numa fazendinha, construir um oval, num sítio, dá para construir, às vezes tem uma terra ali que não está sendo usada. Um campo de futebol faz o lado do campo. Até um campo, tem o Bowman Stadium, eu estava mostrando para o pessoal outro dia na internet, onde compete a Canyon Cities, que é literalmente um estádio de futebol, sei lá, de beisebol, literalmente. É como referência aquela pista de atletismo que tem ao lado de dos campos de futebol. Exatamente. Tem 400 metros. Eu estive ontem pela primeira vez, outro dia, quando o Flamengo jogou com o Atlético, pela primeira vez no Engenhão. Dá para fazer uma prova, não com carros grandes, mas ali em volta do campo. Claro, tem a pista olímpica ali, não pode mexer ali, mas se botasse um asfaltozinho, uma terra batida ali, dá para fazer. Com os carrinhos pequenininhos, esses carrinhos milha aí que tem, de 1.000 cilindradas, tranquilo. Tudo pronto para a relargada. Justin Lofton e Timothy Peters nas duas primeiras posições. Miguel Paludo é o 9º colocado na relargada, é o 5º ali na parte de dentro. Nesse momento aparece em 10º oficialmente ali, mas aparecendo na verdade é o 6º ali, vem por dentro, enfim. Perdi ali se era o 5º ou 6º. Olha uma fuga que vem pintando ali do lado de fora, hein? É o Jason White sendo empurrado pelo Parker Kligerman. Agora o Paludo tem que encontrar o companheiro. Em princípio, o companheiro dele ideal seria o Nelson Piquet, porque os dois já trabalharam juntos. Olha só como desce ali o Timothy Peters. Desceu o Timothy Peters e o Jason White vem como uma bala do lado de fora. 14 voltas para o final. Justin Lofton e Kurt Busch na parte de baixo. Jason White e o Parker Kligerman na parte de fora, e assume a liderança o Jason White, os dois trabalhando muito bem juntos. Começamos a ver agora realmente as duplinhas, as fugas que os pilotos tentam fazer nesse momento. A corrida muda de cenário nesse momento. E é muito importante que o Paludo encontre uma dupla para trabalhar junto. Ele está com o Johnny Salter atrás dele. A gente viu os dois juntos durante vários pontos da prova, quem sabe? E o Lofton perdendo completamente terreno agora, e o Crafton doido para tentar fazer uma fuga com alguém também. E não é o Johnny Salter, porque o Johnny Salter se colocou do lado de fora do Paludo. Portanto, não é o Johnny Salter o parceiro do Paludo. Podia ser o James Buescher, mas o James Buescher está lá à frente e o Paludo vem tentando liderar uma linha de fora. Ainda não encontrou aquele espaço. Jason White é o líder, Parker Kligerman o segundo, 18 na terceira posição é o Kurt Busch. E o Timothy Peters, 17, é o quarto. James Buescher é o quinto, Ty Dillon é o sexto. Olha o Parker Kligerman. Todo mundo embolado agora. 12 voltas para o final, chegando na parte decisiva da prova de Talladega da Camping World Truck Series. Opa, olha o toques ali, quase que o Salter acabou batendo no Quiroga, inclusive. Tem muita gente nervosa ali, Miguel Paludo continua trabalhando na parte de baixo.
Crafton arrumou um novo parceiro agora, o Ryan He Blaney. needs to breathe it just a little bit. You just keep it down there, pinned on that line. He can move around and get him a little air Parker back there. Kligerman vai ter que fazer alguma coisa ali atrás do Jason Lights. Opa, ficou. Hornaday de novo. Ron Hornaday, mais uma bandeira amarela. Sem condições de permanecer na pista o Hornaday. Tá tentando fazer o que fez na Nationwide Series o Kurt Busch ali, que venceu a prova depois de uma rodada, uma bandeira amarela, um acidente, mas completamente instável. Olha o pneu dele como ficou aí. Que é outra característica, quando escapa realmente um carro ali, ele tem furo, os pneus furam mesmo, agora sai placa, sai tudo do carro do Hornaday. Vamos ver a repetição do que aconteceu com ele de novo. Por dentro ali, acho que foi, talvez, será que foi tocado? Vamos ver. Ah, o pneu já abriu. Não, de novo, já estava. Olha, incrível como ele foi resistindo ali por um bom tempo, ainda aguentou o tranco. O Ron Hornaday acabou indo para a grama. Aí o visual dos pits do Ron Hornaday. Mais uma bandeira amarela. Olha só o estrago. Vai deixando ali muitos detritos pela pista. Bandeira amarela número 6 da prova. Lembrando que o site é o foxsport.com.br, foxsport.com.br. E, Thiago, mais uma aí do já site. Puxando a corrida da Sprint Cup em Talladega, João Armando pergunta: qual a probabilidade de acontecer um Big One envolvendo os líderes do campeonato e o Jeff Gordon vencer dessa forma, voltar à briga pelo título? Olha, João, pode acontecer. Já vimos Big Ones com vários acidentes. Inclusive, eu até digo que Talladega é o filtro do Chase. Quem sobrevive bem à prova de Talladega tem grandes chances, claro, que já estiver à frente, tem grandes chances de seguir e ainda brigar pelo título. Se todos os líderes terminarem em boas posições, vai ficar aquele grupinho de 3 pilotos que hoje lideram. Se não, pode acontecer um acidente com algum deles, outros podem subir. É a corrida que pode bagunçar o campeonato. Aí vocês veem o maior número de segundos lugares sem uma vitória na Camping World Truck Series. Vocês estavam vendo os números. Eu acho o seguinte, na prova da Sprint Cup, respondendo a pergunta do João Armando, acho muito difícil que Denny Hamlin, Jimmy Johnson e Brad Keselowski se envolvam num Big One numa mesma prova. Eu acho que o Jimmy Johnson corre muito bem em super ovais. Ele foi mal nas 3 provas desta temporada em super ovais, as 2 em Daytona e a de Talladega no primeiro semestre. Então eu acho que estatisticamente ele deve escapar dessa vez, se bem que nada impede. E o Brad Keselowski, ele é mestre em Talladega. Eu acho que ele é um dos grandes mestres de Talladega. Agora, claro, sempre pode estar envolvido. Os 3 correm bem em Talladega, então é complicado. Agora, o que pode acontecer, o que eu acho, não necessariamente um Big One, é que em Talladega, em geral, caso não aconteça um Big One, ou mesmo com um Big One, terminam às vezes 20, 25 pilotos naquele grupo que chegam no final, pelo menos. E nesse caso, eles podem perder posições no final e perder 10 pontos, chegar em 12º, 13º, porque ali é uma incógnita naquele momento. Ali naquele final não dá para saber. Você pode estar em primeiro e perdendo posições ali na batalha e perder 5, 10, 15, 20 posições. A gente já viu isso acontecendo. Já tivemos um final em Talladega uma vez, até na época das duplinhas no ano passado, né? Lembrando que isso é imagem recuperada. Isso. Tá, do que a gente já viu. É o avanço da corrida. Inclusive, nós já vimos corridas em Talladega. A diferença do primeiro para o 8º colocado foi menos de 1/10 de segundo. Chegaram 8 carros juntos ali na linha de chegada e um foi primeiro, outro foi 8º. E às vezes, por exemplo, no ano passado em Talladega, que o Jimmy Johnson ficou trabalhando, ele ficou trabalhando com o Dale Earnhardt Jr. lá atrás e no final nenhum dos dois conseguiu avançar. Sim. Ficaram lá atrás e a corrida inteira achando que iam chegar na frente no final, não chegaram na frente, tiveram um péssimo resultado. Então não necessariamente é necessário um Big One para colocar um piloto atrás em Talladega. O que eu posso prever para a corrida de amanhã é que não dá para fazer previsão nenhuma e isso torna a prova de Talladega muito mais atraente, especialmente as voltas finais. Aí a gente vê a equipe do Kurt Busch, a equipe do Kyle Busch. Quer dizer, o Kurt Busch é o piloto
O Kyle Busch é o dono da equipe, vem ali na terceira posição. Quem sabe é ele quem vai conseguir a vitória. Bandeira amarela longa até agora aqui. Por enquanto, vamos relargar acho que com menos de 10 voltas, Sérgio. Talvez com 8 voltas. Vamos relargar com pelo menos 7 voltas para o final. A corrida vai ficando cada vez mais imprevisível aqui. Vamos ver. A Lívia Castriotto diz horário verão americano, acho que acaba dia 4 de novembro. O brasileiro começa esse mês, 21 ou 28, não me lembro. Valeu, Lívia. É isso aí, o horário de verão. Antes era antes do Halloween, que é o dia das bruxas, que eles têm lá no final de outubro, mas acho que passaram para depois do Halloween. Mas de qualquer maneira, é a diferença de uma semana ali, um fim de semana para o outro. Aí a gente vê o detalhe, isso são as arquibancadas. Exatamente. São bandeiras ali nas arquibancadas, ainda sendo feita a limpeza da pista. E realmente esse é o momento do tudo ou nada. O Thiago Raposo também, que está acompanhando a prova, sempre firme e forte. Sempre torcendo ali. Talvez deve estar torcendo para o Kurt Busch, já que é o truck do Kyle Busch. E é engraçado isso também, Sérgio. É engraçado que, além de torcer para os brasileiros, os fãs da NASCAR vão torcendo já para os seus pilotos. Já tem os seus fã-clubes de pilotos, já tem as suas torcidas fixas. Eu acho isso muito bacana. Vão criando uma identidade. Os pilotos da NASCAR vão criando identidade com o público brasileiro e, claro, ainda mais com os brasileiros avançando, a torcida por eles, consequentemente, também vai crescendo cada vez mais. E aí a pancada, para quem não viu, quem começou a acompanhar agora, a pancada que tirou o Nelson Piquet da prova. O Flávio Nelson também manda a comunicação, diz: a pergunta é: alguma categoria segura para correr em ovais no Brasil? Então teriam que ser feito investimentos nessa questão da segurança, claro. Acho muito importante. Mas, o Flávio Nelson, por outro lado, quer dizer, eu acho que tem que ter a segurança. Claro. Eu acho que a segurança é igual do que em outras categorias de circuito misto. Não impõe uma segurança muito maior, não. Você acha, Thiago? Eu acho que, ainda no caso da Stock Car Brasil, faltam questões estruturais no carro para trazer mais segurança. Não, mas eu estou dizendo, no oval, ele não precisa, sim. Pelo fato de ser oval, não precisa de mais segurança do que... Não, tem que ter uma segurança... se já tem no circuito misto, de segurança, é o padrão de segurança que hoje temos. Se é adequado ou não, aí já é outra questão. Mas não necessariamente precisa ser mais a mais se não for uma categoria... Que a gente não vai estar falando de 850 cavalos. E também estamos falando de um super speed. A gente vai estar falando de uma pista menor. Pista em oval, mas numa pista menor. Um carro menos potente. Exatamente. Uma das duas bandeiras amarelas provocadas pelo Ron Hornaday. Muitas das ligas que eu participo de automobilismo virtual, Sérgio, duas bandeiras amarelas que o piloto provoca, ele é convidado a se retirar da prova. Aí vocês veem sinal de uma volta para a relargada. Portanto, serão 6 voltas que teremos sob bandeira verde, caso não aconteça nenhuma outra bandeira amarela. A gente sabe que isso não é impossível. Os pilotos estão cada vez mais nervosos. Miguel Paludo vai relargar da 14ª posição. Ele vai ser o 7º na fila que vem junto ao muro. Portanto, atenção ali no Miguel Paludo no número 32. Aí são algumas dos dados aí, estratégia e imprevisibilidade. A pergunta que é feita, que está sendo feita ali, é: que estratégia? E é justamente, não há estratégia. Cada piloto tem a sua estratégia para a Talladega. Mas, na verdade, qualquer das estratégias pode dar certo ou errado. É verdade. A estratégia é a imprevisibilidade. Até se falou da corrida de Talladega no passado, no Chase, o Cal Edwards foi extremamente conservador. Ficou a corrida inteira isolado, às vezes fugia do pelotão principal e terminou lá atrás. Se tivesse sido um pouco mais agressivo, poderia ter feito um ponto a mais e ganhava o título. Ele terminou em 11º. Que no final não foi ele conseguiu... tão atrás assim, mas concordo com você. A prova inteira ele ficou atrás. Mas o Tony Stewart chegou à frente dele. Chegou 5º ou 6º, não sei, algo assim. Talvez 7º, mas chegou à frente dele. Então, para mim, eu concordo com você.
você não perde um título em geral numa prova. Qualquer piloto vai dizer isso. Perde numa soma de resultados. Às vezes tudo bem, numa prova aconteceu um detalhe, o Kyle Busch, ele deixou de ficar no Chase, você pode dizer, talvez, em Watkins Glen, que ele estava liderando, então aquele óleo. Mas se ele tivesse ido um pouco melhor em outras provas, e até mesmo se não tivesse sido aquele fiasco de Richmond, ele teria ido para o Chase. Então não pode culpar aquela prova. Então eu acho que, mas se fosse culpar uma prova pela perda do título do Cal Edwards, eu culparia Talladega, porque foi uma prova covarde. Foi. Porque em todas as outras acredito que ele tenha dado o melhor dele. Em Talladega ele não deu. Mas, por outro lado, fica difícil saber, Thiago. E se ele tivesse dado melhor, ele tivesse se envolvido no acidente. Então, é complicado. Mais uma vez, bandeira verde. Momentos finais, 6 voltas agora para terminar a 18ª etapa de 2012 da Camping World Truck Series. Jason White por baixo. Trabalhando por cima, Parker Kligerman e o Timothy Peters atrás dele, os dois companheiros de equipe da Red Horse Racing. Olha o Miguel tentando fazer a fuga com o Crafton. Exatamente. Um piloto que já perdeu o contato com eles e outro mudou para a linha de dentro. E outro mudou para a linha de fora ali. Quiroga ficou sozinho ali. A linha de fora aparenta ser mais forte nesse momento. Trabalhando por fora ali, muitas duplas trabalhando também. 6 para o final. Quando cruzarem a linha serão 5. Sozinhos ali ainda, Jason White e Kurt Busch, os dois primeiros. No estilo de duplinhas, hein? Tá colado ali o Kurt Busch no Jason White. Essa é a experiência do Kurt Busch que venceu pela Nationwide Series em Talladega. Mas o pelotão vai chegando nos dois. O pelotão vai chegando nos dois, eles vão perdendo força. Olha o Miguel ali tentando de novo com o Crafton no meio. Miguel Paludo na pista do meio. Olha o Ty Dillon. O Ty Dillon se coloca também ali no meio. Esse é o trabalho. Subir, descer, descer, subir. Duplas, pelotões, tudo acontecendo no final da prova em Talladega. Cada um achando que fazer uma coisa é melhor. Até uma correção, na verdade, o Kurt Busch venceu pela Nationwide Series em Daytona, não em Talladega. E eu achei que eles não iam aguentar, mas estão aguentando bem. E olha, trabalhando bem, James Buescher e o Ty Dillon, os dois líderes do campeonato, trabalhando juntos ali na parte de cima, lá em cima. Olha, o Johnny Salter sobe também, número 13. Paludo continua atrás do Matt Crafton. Olha o Blaney também. Olha aqui do lado de fora. O Ty Dillon vai chegando ali e assume a primeira posição. James Buescher é o líder. Os líderes do campeonato. Mergulha Ty Dillon, mas James Buescher é mais esperto. Fechou muito bem a porta ali o Buescher. Ty Dillon foi aquele amigo, muito amigo ali. Puxou e quis tomar a ponta depois. 4 voltas para o final. 4 voltas, 3 voltas agora para o final. Esse é o momento decisivo de Talladega. Miguel Paludo preso lá atrás. Tá parecendo difícil para o brasileiro, mas vamos ver. Ainda é muito tempo em termos de Talladega. De fora começa também a ganhar corpo. E abriu uma terceira fila ali mais uma vez, puxada pelo Matt Crafton. Olha o número 7. Chegando ali, Parker Kligerman, empurrado pelo Johnny Salter. O número 29, Ryan Blaney. Miguel já perto do top 10. Vamos ver se essa fila de fora trabalha. Serão 2 voltas agora para o final. Se juntando a fila de cima. O líder ainda é o Buescher. O Ty Dillon é o segundo colocado. 2 voltas agora para o final. Momentos finais, 18ª etapa de 2012. Olha o Parker Kligerman, sempre forte do ano inteiro, sendo empurrado pelo Johnny Salter. Ryan Blaney atrás deles, Miguel Paludo vem em seguida. Tô achando que ali olha o Paludo, ameaçou. Tem que tomar uma decisão agora. E olha como cresce essa linha de fora de novo. Chegaram, hein? A linha de fora chegou. A linha de fora chegou. Parker Kligerman sendo empurrado pelo Johnny Salter, Ryan Blaney e Miguel Paludo ali em quarto.
Incrível esse trabalho, 2 voltas para o final. Será uma volta agora, assim que cruzarem a linha. Passam a linha, bandeira branca, Escapou lado alguém. a lado. James Buescher ficou para trás. Olha o Ty Dillon. Miguel Paludo vem por fora agora atrás do Ryan Blaney. Olha só, balança o Ryan Blaney na frente do Paludo. Complicada a situação. Olha o Paludo, vai ter que encontrar um espaço ali, encontra. Mas fica para trás. Perdeu o contato brasileiro. Opa, olha o Biguana, pancada. Olha, vamos ver se teremos bandeira amarela, não. Bandeira amarela. Bandeira amarela. O Biguana acontece no final. Olha só. O 29, o Ryan Blaney e Parker Kligerman vai conseguir sua primeira vitória na Camping World Truck Series. Johnny Salter, o segundo colocado. James Buescher, me parece ali, ele aparece em quinto, talvez devido ao momento em que foi dada a bandeira amarela. Vamos esperar os resultados oficiais. O James Buescher está na frente do Ty Dillon. Finalzinho de prova. E mais uma vez, os 2 brasileiros acidentados no final da prova. É verdade, o Paludo tentou ali, até chegou a ficar no extremo ali da pista. Olha como tá chegando o Crafton. Matt Crafton. Esse aqui é o Justin Lofton. Olha o Paludo aí. Esse é o Paludo. O Justin Lofton, né, o número 6 ali parado. Estão correndo para terminar a prova. Tem que terminar a prova, somar os pontos ali. Vitória número 1 e mais uma vitória da Red Horse. Verdade. Os mesmo carro. Mesmo carro. Número 7, não foi? Venceu com o John King em Daytona e vence agora. Exatamente. Número 7 vencendo as 2 Super Speedways. Parker Kligerman, primeira vitória. Eu não sei o que dizer. Aí está uma grande vitória. Está aí, portanto, o Parker Kligerman, o grande vencedor. Fox Sports.